salve, jovenzinhos e jovenzinhas, está começando mais um Corrida on Demand. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago, seu anfitrião, e tamo junto em mais uma sexta-feira, hein? Mais uma sexta-feira brilhando! Brasil! E aí, como é que foi a sua semana? Foi de boa? Como é que foi? Conta pra mim! É isso aí, vamos que vamos, sextou! E a gente tá com um programa muito bom. O convidado dessa semana é o Elbert Palombino. Ele veio conversar com a gente, esteve com a gente também lá na live de quarta-feira. E a gente conheceu um pouco mais desse cara e é sobre isso que você vai ouvir nesse episódio, tá bom? Mas antes de soltar o episódio pra você ouvir, eu quero te convidar a se inscrever lá no nosso canal no YouTube para que você não perca nenhuma transmissão ao vivo, sim, porque a gente vai fazer um teste agora, tá? A partir dos próximos programas, todas as gravações serão ao vivo. Você gostou disso? Eu sabia que você ia gostar. Sabe por quê? A gente recebeu bastante feedback falando sobre a gravação, que o pessoal gosta até desse formato aqui, mas que quando tem gravação ao vivo, quando tem a transmissão pelo YouTube, fica mais legal por causa do pessoal poder participar, sabe? O pessoal poder interagir, o pessoal poder trocar uma ideia, participar da live, isso é muito legal. E eu também gosto muito dessa coisa do ao vivo. Então, a gente vai começar a fazer as gravações do podcast lá no YouTube, tá? Então, toda quarta-feira a gente vai estar ao vivo lá gravando um podcast e também a gente vai estar fazendo outras lives durante a semana para um bate-papo, para trazer um assunto específico diferente do podcast. Então, já se inscreve lá no YouTube para você não perder nenhum conteúdo exclusivo que a gente vai fazer por lá, tá bom? E também ouvir sempre os conteúdos em podcasts que vão continuar por aqui também, mas com um formato um pouquinho diferente, tá? Então, é isso. Se inscreve lá no YouTube. Se você tá chegando agora e ainda não conhece Corrida on Demand, Corrida on Demand é um programa que vai pro ar toda sexta-feira falando sobre corrida de rua. É sobre isso, tá bom? Eu espero que você curta, que você fique com a gente aqui, tá bom? E seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo. Então, sem mais delongas, bora pra esse bate-papo. O programa tá bom demais, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, senhoras e senhores, ouçam com atenção e conheçam esse cara, Elbert Palombino, aqui no Corrida on Demand. Vamos que vamos! Muito bem, senhoras e senhores, já estamos aqui com a sala está cheia hoje, palmas, plateia virtual, palmas, é isso aí. Hoje estamos com esse cara sensacional, o Elbert Lopes Palombino. Hoje ele vai conversar com a gente, vai contar um pouco da sua história. Esse atleta é sensacional, além de ser atleta, ele também trabalha como arquiteto, mas isso ele vai contar pra gente agora. Então, senhoras e senhores, com vocês, mas antes, deixa eu dar uma vez aqui pros meus parceiros de bancada. Laís, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada, tamo junto. É isso aí, André, seja bem-vindo ao podcast. Olá, pessoal, vamos lá. Uma coisa é vocês virem como convidado, outra coisa é vocês virem como parte da bancada, né? E ele que é o nosso convidado aqui, nosso convidado ilustre. Elbert, seja bem-vindo ao podcast Corrida on Demand. Muito obrigado, gente. Vamos lá. Temos muita coisa aí para conversar. É isso aí. O Elbert é um cara de 26 anos. Você ainda tem 26? Ou você já fez 27? Ainda tenho 26. Tem 26 até anos. que dia? Até dia 29 de dezembro. Então tem olha tem chão ainda. Bora comemorar na São Silvestre esse aniversário aí ou não? Aí sim. Ele tem 26 anos ainda até o dia 29 de dezembro. Então ele é atleta. Ele também trabalha como arquiteto urbanista. Mora em Americana, certo? Certo, isso mesmo. É isso, é casado com a dona Jéssica. Há quanto tempo já casado, o Elbert? 7 anos. 7 anos já? E como é que foi o chaveco pra conquistar a dona Jéssica? Conta aí, velho. Rapaz, eu não faço ideia. Eu acho que foi a bicicleta, porque assim, vamos lá, eu conheci ela em 2012, pra vocês terem ideia. A gente tinha entre 13 e 14 anos de idade. E ela morava no fundo da casa da minha avó. E aí eu visitava a minha avó, e um dia visitando a minha avó, eu olhei assim da janela, bebendo água no filtro da casa da minha avó, e aí eu vi ela, cara. Aí eu falei, nossa, né? Aí, né? Aí o coração foi a milhão, né? Aí eu falei assim, nossa, vó, quem que é essa daí? Aí minha avó já, né, falou super bem, falou, não, eles são de Maceió, vieram pra cá, estão morando aí. É uma moça muito gente boa, uma moça muito certinha, comportada, de família, né, comportada também. Aí eu falei assim, qual que é o nome dela? Eu falei, acho que é Jéssica. Eu falei, Jéssica, então tá bom. Aí eu comecei a fazer o quê? Como eu tinha muita vergonha, cara, de chegar,
É que eu era BV ainda, pra vocês terem ideia. Foi a primeira pessoa que eu beijei, a primeira pessoa que eu namorei e casei. Aí o que aconteceu? Eu tinha vergonha. Aí o que eu fazia? Eu pegava a minha bicicleta, que eu tinha uma bicicleta vermelha, era bem chamativa, sabe? E aí Era todo Calói, dia. Monark, era o quê? Era Calói, Monark? Não chegava nem a ser de barca, não. Era assim. É que eu deixava ela sempre bonitinha, pretinho no pneu, Aí adesivava o aro. Você não colocava Yakult no pneu da roda de trás? Não, essas coisas aí, pelo amor de Deus. Aí o que aconteceu? Eu ia todo dia lá, cara, e aí todo dia eu chegava lá, né, arrumadinho, tá, cabelinho na régua, e aí começou a chamar a atenção dela também. Aí mesmo assim, ela perguntava indiretamente para os meus amigos sobre mim, eu também a mesma coisa sobre ela. Aí até que um dia eu chamei ela no WhatsApp, aí foi onde, na verdade não era nem WhatsApp naquela época, era Messenger, acho que alguma coisa assim. Vai entregar a idade, velho. Aí começamos a conversar, aí foi, conversa vai, conversa vem, sei que a gente ficou nesse lenga-lenga uns 6 meses, cara, e eu não tinha iniciativa para chegar assim e tal, né? E aí, depois de 6 meses, foi onde a gente começou a se conhecer mais pessoalmente. Tanto que ela que teve que chamar eu pro primeiro beijo, porque, nossa, fez um cara vergonhoso. Tanto que ela foi saber que eu era BV há, tipo assim, um ano e meio. Um ano e meio depois. Não, e é engraçado que eu beijei bem, cara. Que ela falou assim: nossa, acho que você já saiu com várias meninas, porque você beijou bem, né? Tal. Não, aí um ano e meio. Isso é o seu testemunho, ela tá aí perto? Não, ela tá aqui perto. Não, põe ela aí, ó. A gente quer ouvir esse testemunho. Não, peraí. Corre aqui rapidinho. Saber dela. Ela tá aqui, ó. Dela. Porque, ó. Não, porque, né? Senta aqui. Tudo bem? Coloca ela pra ouvir a gente aí. Coloca o microfone aí no Aí, Oi, então tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo. Eu sou o Thiago, bem-vindo ao podcast Corrida On Demand. Essa aqui é a Laís, esse aqui é o André. Oi, gente. O Albert tá contando uma história aqui, a gente perguntou como é que ele te conheceu e tal. Aí ele tá contando uma resenha aqui, diz que no primeiro beijo você elogiou muito bem ele, isso é verdade? Porque ele tá contando... Ela fala a verdade. Eu assistia vídeo no YouTube de como perder bebê, só fiquei sabendo um ano e meio depois, nossa. Tipo, ela sair, que tá ficando feio do lado aqui. Então, a história que ele contou pra gente é verdade. Ele caprichou, não... Isso, achei muitos vídeos no YouTube. Não, ela achou. Não, nós nem namorava e já passou a ter ciúmes. Já passou a ter ciúmes do primeiro beijo já. Tá certo, tá certo. Ela foi saber que eu era BV um ano e meio depois de namorando. Porque a gente se conheceu muito novo também, né? Eu tinha 14 anos, eu acho. E você tinha 14, quando você tava mesmo, Robert? Você falou? 14 anos, 13, 14 anos. Você sabe? 14. Novinho. 15, 14 para 15, isso. E aí vocês começaram a namorar com essa idade mesmo? Como é que foi? A gente teve muita complicação com os pais, na verdade. Né? A minha mãe, ela foi muito contra o namoro no começo, os pais dela também. Então a gente ficava assim, a gente ficou nas conversas saindo escondido durante um ano, né? Olha. Depois de um ano... André, a sua filha tem quantos anos? Vai fazer 14 esse ano. Já tá na idade, ó. Rapaz, tá aqui rolando, hein, André? Rapaz, acho que eu não tô pronto, viu? Não tô pronto pra essa conversa. Não tô pronto pra essa conversa. Tá não, André? Não, cara. Depois de um ano, depois de um ano, assim, aí meus pais viram que a gente realmente queria muito isso. Aí foi onde eu fui lá na casa dela com os meus pais, sentou todo mundo junto. E aí foi onde nós formalizamos ali o namoro. Só que era um namoro assim, só podia namorar na garagem de casa lá, e aonde os pais dela tivessem. A gente não podia sair tomar um sorvete, não podia nem ir na passarela, que era assim, 10 metros perto da casa lá. Foi um namoro bem disciplinado. Assim. Mas ô Laís, a sua filha tá com quantos anos agora? 9, mas não tem 9. Não, é um bebê ainda, minha gente. Mais uns 6 Natal aí. Então vocês dois, Laís e André, vocês já sabem que vocês têm que tomar esse cuidado, né?
toma cuidado, fica de olho, porque, ó, viu como o árbitro começou cedo. O cara Não, começou... isso era em 2012, né? Hoje o tempo tá bem mais moderno, a tecnologia tá avançada, então Isso quer dizer que pode começar mais cedo, né? Mas vamos voltar pode pra prova. começar mais cedo. Ou pode começar mais tarde também, porque assim, naquela época não tinha muito que a gente se distrair, né? Por exemplo, fala assim, a gente ia pra rua jogar bola, jogar bet, soltar pipa, né? Hoje a molecada se prendeu no videogame de uma forma, cara, Não sai que de casa, né? nem sei mais se namorar hoje é o auge da vida pro jovem. Talvez o auge da vida pro jovem é zerar o videogame, gerar o FIFA, entendeu? Ou Talvez zerar o feed do mudou. TikTok, né? Zerar o feed do Exato, chegar primeiro. Não sei hoje, porque assim, faz tempo que eu não vou numa escola para ver como é o comportamento do pessoal, mas na minha época era assim, vários casalzinhos na hora do recreio, sabe? Cada um sentava num banco e aí ficava os namoricos. É assim, a última visão que eu tenho de uma escola, que eu acho que foi assim, numa formatura que a gente foi, eu acabei vendo um pessoal lá assim na hora do recreio, era tudo no celular. Dificilmente tinha casal junto, ou quando tinha era cada um no celular também. Então, assim, eu acho que a minha época, a de vocês foi melhor ainda, né? Imagino que a de vocês foi melhor ainda. Cara, eu sou da época que no intervalo da escola eu jogava na quinta série, que é a memória afetiva que eu tenho mais legal. Eu lembro que eu era chutando latinha no corredor, latinha de refrigerante, jogando futebol de latinha. Futebol de moeda, quando tinha aula vaga, você rodava a moeda assim, ó. Aí você tinha que ficar jogando a moedinha assim, né? Ou tampinha. E jogando super trunfo, cara. Era assim. Não sei se na época de vocês tinha Tazo. Lembra Tazo? Que vinha no salgadinho? Tinha. Eu cheguei a pegar essa época, tá? Eu joguei Cheguei a pro pegar, eu E lembro. aquelas cartinhas? Cartinha também, assim, ó. Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, a gente fazia Tinha. coleção Essa e batia no parte- recreio. Essa parte eu não curtia muito, não. O Tazo eu curtia. Eu era muito do futebol de latinha, do Tazo e do super trunfo. Eu não sei, você tinha o que lá nessa época? Bom, eu gostava das revistinhas da Capricho, né, gente? Eu tenho. Eu não lembro, não. Eu gostava dessa coisa também, né? Eu sou menina, né? Peraí, eu tinha as revistinhas. Laís, a gente jogava futebol na escola, Laís. Eu vou lá colecionar Tazo, gente. Não, né? Agora futebol eu não jogava. Sério, futebol, assim, nunca foi o meu forte. Cheguei a jogar várias vezes na zaga, porque eu era muito bom de quebrar o pessoal na zaga, sabe? Mas futebol nunca foi o forte, que eu nunca tive, assim, um potencial muito bom para futebol. Então acabava, assim, o pessoal deixava eu sempre de lado na hora de escolher o time. Aí, meu forte era estudar mesmo. Pensa num cara nerd na minha época, era estudar. Pular os muros, né? Ou pular os muros também. Eu era um nerd misturado. Era tentado. Era, mas Não, assim, o quê? pular o muro, você fala? Você pulava o muro pra Era assim, matar a aula, já pulava o muro pra namorar a Jéssica, no mumo. Não, nessa época que eu comecei a namorar ela, eu já estava um pouco mais consertado. Mas eu tinha uma época assim, que como a gente era nerd, né, vamos dizer assim, a gente estudava pra caramba, a gente fazia as tarefas muito rápido. Então o que acontecia? A gente entrava na aula, 10 minutos a gente já tinha terminado as tarefas, e aí o que a gente fazia? A gente fingia que ia ir no banheiro, e aí pegava a mochila, passava escondido da professora, pulava o muro e ia embora pra casa, porque a atividade já estava feita, sabe? Crianças nessa hora, pais que estão escutando com seus filhos ao lado, multem essa parte do programa, não deixem. Exato. Não dá ideia, não. E assim, que eu fui de fases, na verdade, né? Quando eu era criança, eu era muito terrível, né? Eu e minha irmã era muito atentada, a gente fazia muita arte. Pra você ter ideia, a gente, com a idade de 6, 7 anos de idade, a minha mãe trabalhava numa cidade vizinha, e aí ela saía para trabalhar e a gente ficava em casa sozinho. E desde de cedo, a minha mãe sempre ensinou a gente a ter muita responsabilidade. Então, assim, a gente ia pra escola sozinho e voltava sozinho. Era em média 9 quarteirão para ir pra escola. Então, a gente, com 6 anos, a gente saía, trancava a casa, escondia a chave debaixo do vaso de flor e ia pra escola e voltava. Só que essa liberdade não era tão boa assim. Por quê? Porque, às vezes, assim, quando era época de férias, ela trancava nós em casa pra ela ir pra outra cidade. Porque a casa era enorme também, sabe? Era uma casa grande. E aí a gente ficava sozinho dentro de casa. Só que quando a minha mãe virava a esquina, cara, que ela sumia, assim, da rua, rapaz, né? Pulava o portão, a gente saía pra rua e ia fazer arte, cara. A gente andava a cidade. Já ouviu falar da cidade de Caconde? Caconde não conheço. Conhece, André? Caconde é uma cidade Já que tem um conheço. mirante ali, tem uma represa, é bem bonito ali, alguns pontos turísticos, mas para morar eu não moraria, é uma cidade bem carregada. E a gente conhecia... Albert,
Isso que eu ia perguntar pra você. Você já era de Americana? Não, você sempre foi de Americana? Eu nasci em Americana. Morei um tempo aqui nessa região da Festa do Peão aqui, sabe? Jardim São Sebastião, América 2. Sei. Depois a gente foi pingando, né? A gente morou um tempo no Mirandola, também Americana. E aí a gente daqui fomos pra Caconde, cara. Foi uma tentativa dos agora meus entendi pais de aonde entra expandir a Caconde. empresa. Minha mãe e meu Entendi. pai eles tinham uma confecção de roupa, de costura, e aí eles foram pra lá porque lá tinha muita pessoa assim pra trabalhar nessa área, né? Desculpa te cortar, nessa época a Jéssica era de Caconde. Você conheceu ela em Caconde. Não. Nessa época eu conheci a Jéssica Americana já. Essa época foi uma fase dos meus 8 anos até os meus 10 anos. Eu não nasci aqui. A Jéssica nasceu em Maceió, rapaz, Alagoano. Cidade dos Olha. praianos. Delícia. Aí nós morávamos numa casa, pra você ter ideia, era assim, a minha história de vida, rapaz, é só Deus a causa. De frente com a nossa casa tinha uma delegacia, um presídio, na casa de frente, lá em Caconde. E no fundo tinha um asilo. Então assim, quando a gente não tava no presídio, a gente tava no asilo. A gente pulava o muro pro fundo. Nossa. E peraí que acho que... Aí, voltou. A gente pulava pra dentro desse asilo. Gente, eles eram crianças, tá? Quando eles estavam no presídio, no asilo, eles eram crianças, ok? Pra não ficar Exato. A gente fez o quê? A gente pulava esse muro. Não, pra você ter uma ideia, era assim. Tava tendo um casamento. Foi a primeira vez que a gente pulou nesse asilo. Foi um dia de um casamento. E aí nós era eu e minha irmã. E na época morava uma vizinha da minha mãe, que hoje é uma segunda mãe para mim também, que ela foi a minha babá há um tempo, e ela também tinha até mais 3 filhos, na mesma idade que nós, né? E juntava nós, rapaz, nós fazia assim, aterrorizava a cidade. E aí era de noite, os meus pais já estavam dormindo, a gente começou a escutar barulho de festa no fundo, lá nesse asilo, e aí a gente acordou tudo, fomos escondidos lá pro fundo, acordamos os meninos da vizinha, da Elaine, e aí, enquanto isso, os pais dormindo. E aí a gente viu a festa. Aí sabe o que a gente fez? A gente voltou, tomamos banho com o chuveiro no frio para não fazer barulho, se trocamos e fomos lá pra festa. Pulamos o muro, isso eu falo com 8 anos de idade. Pulamos o muro, rapaz, e entramos na festa de casamento, tiramos foto na mesa do bolo. E eu fico pensando assim, as pessoas vendo a foto hoje, quem que esses moleques? Quem que são esses pivetes? E aí, assim, a nossa vida era assim, bem, bem aterrorizante. Tanto que na escola eu era péssimo, eu reprovei a 2ª série, né? Eu era o caos na escola, as professoras deixavam eu de castigo na época do recreio, que eu estudei numa escola chamada Cândido do Lobo. E era uma escola meio que quase militar, não chegava a ser militar. Então, na hora do recreio, eu ficava de castigo, eu não podia nem ir pro refeitório comer, porque eu fazia arte, sabe? E aí eu ficava revoltado, e ao invés de eu melhorar, eu acabava fazendo mais arte ainda, com o intuito de dar o troco, né, pelo aquilo que eles estavam fazendo comigo. Então, assim, uma vez teve um evento no pátio da escola que o pessoal plantou feijão no copinho de plástico com algodão. Não sei se já fizeram isso alguma vez na vida de vocês. Muito. E aí já tava grande os pezinhos de feijão. E aí ficava em 2 mesas, tipo 2 ou 3 mesas desses refeitórios de escola, esses potinhos lá de mostruário, né, de apresentação. E aí um dia eu fiquei tão revoltado que eu saí correndo da sala, catei lençol dessa mesa, mas joguei tudo esses feijão pro chão. Mas eu fiz uma arte, saí correndo, pulei o muro e fui pra casa. Eu não sei se hoje eles sabem que foi eu que fiz isso, sabe? Agora sabe. Agora vai saber. Então, assim, sempre a gente foi revoltado. A gente soltava... Uma vez a gente, por exemplo, assim, achava pneu velho no meio, assim, na beira das estradas, porque a gente andava a cidade Caconde inteira. Então, assim, a gente andava até nas rodovias. E um dia a gente achou um pneu de caminhão estourado, mas ele ainda estava, assim, com meio intacto ainda, só tinha uma lapa sair fora, assim, estourado, e a gente catou esse pneu, rolou a cidade inteira, até uma descida perto de casa, e no final dessa descida tinha um bar, cara, e você nem imagina o que a gente fez, a gente soltou esse pneu nessa descida, esse pneu rolou com uma velocidade, e entrou nesse bar, cara, derrubou banqueta, derrubou mesa,
E aí a gente correu para dentro de casa, sabe? Para se esconder. Então a gente sempre fazia isso no oculto. Nunca chegava a dar problema, assim, de os meus pais ter chamado, porque a gente sempre fazia arte e se escondia, saía correndo. Ninguém via de onde vinham essas artes, sabe? Só aparecia. Só acontecia. Então, assim, de frente com o presídio, porque eu falo, o presídio que a gente tinha em frente em casa, ele era um presídio, assim, que ele não funcionava 100%. Ele era como um presídio temporário. Quando os presos eram presos e era levado para lá, eles ficavam uma noite só e eles eram transferidos. Então, a maior parte do tempo, o presídio sempre ficava vazio. E era pouco guarda que tinha lá. Então, assim, a gente entrava, pulava o muro e andava pelo pátio do presídio, sabe? Era muita loucura. Hoje eu penso assim, como os meus pais não viram isso, né? Como ninguém viu isso e como não aconteceu algo pior, sabe? Eu já cheguei a achar um revólver enterrado, né, num desses presídios. Eu levei para casa, aí meu pai viu esse revólver. Rapaz, mas ele não sabia o que fazer. Onde você achou isso? E aí ele vai explicar que achei na beira do presídio. E aí ele quebrou esse revólver inteiro na marretada. E eu lembro que eu fiquei revoltado porque eu queria guardar pra mim, sabe? E aí... não tem noção nenhuma do perigo que aquilo representava, né? Ah, então, exato. E assim, hoje a gente conta pra eles falam assim, meu Deus, né? Ainda bem que não aconteceu nada pior. Né? Mas eles também se arrependem, porque meus pais, eles focaram tanto em querer progredir na vida financeira que eles perderam muito a nossa infância. A gente cresceu, assim, da cidade, sabe? Da arte, da diversidade. A gente, né, soltava pipa pra caramba, fazia cerol. Então, assim, e aí que eu falo do presídio. Um dia, a gente sempre, a minha mãe ia trabalhar, a gente pulava o portão e ficava perambulando pelas ruas. E um dia eu tava na rua de cima desse presídio e eu vi um cara fugindo. Cara, ele tava rasgando a grade, era uma tela que tinha na parte superior do presídio, e ele tava em cima já do telhado andando, tentando descer. E quando eu vi aquilo, fugindo. Não funcionava direito. Exato, porque não funcionava direito. Olha o perigo, né? E aí, quando a gente viu, nossa, a gente já saiu correndo, a gente já tirou o chinelo. Naquela época tinha uma modinha, né? Você arrancava o chinelo, botava nas mãos, e rapaz, a gente ligou pra portaria do condomínio e do presídio e já falou: tem um cara fugindo lá, tem um cara fugindo lá. E aí, esse policial já catou, já ligou sirene, já ligou o alarme da delegacia. E a gente ficava assim, empolgado com isso, sabe? A gente ficou lá na frente esperando as viaturas sair, as viaturas já saíram cantando pneu e o cara já tinha conseguido pular o muro, já tava correndo pela rua, sabe? E aí a gente foi seguindo a viatura, correndo de pé, sabe? A pé, pra ver o que ia acontecer, que a gente queria ver o cara sendo pego, né? E aí a viatura correu, eu sei que lá na frente a gente escutou o tiro, né? Pô, um pipoco, pegou acho que na perna do ladrão, e aí pegaram ele. E aí, outro dia, a gente dando a volta na delegacia, os guardas chamou nós, assim, e deu parabéns. Falou, próxima vez que vocês verem, vocês avisam, brigadão, tá? E o cara tava lá preso. Pega vocês. Então, assim, a gente sempre cresceu na arte, sabe? E aí, quando a gente voltou, né, pra Americana, a minha vida deu um boom, sabe? Esse mundo terrível, né? Esse menino terrível, arteiro, virou uma pessoa, assim, estudiosa, focada no estudo, que foi na época, assim, da sexta série, sabe? Nessa época eu entrei para estudar e aí parei para refletir na minha vida, porque eu, desde pequeno, sempre tive, assim, uma cabeça muito aberta e um menino, assim, eu sempre pensei no futuro. E aí foi onde eu parei e refleti, assim, falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Já tô na quinta série, mal e mal sei fazer conta de vezes, e como é que vai ficar isso aí, né? E aí entrou na sala comigo um companheiro, que é um amigo muito querido meu até hoje, né? O Jonathan Alves. E esse Jonathan, ele sempre foi assim, numa família religiosa também, né? Tanto que a gente cresceu na mesma religião, só que eu cresci em outra cidade, ele cresceu em Americana. Ele era um menino muito estudioso, e eu fiz amizade com ele, e aí nasceu ali uma competição, né? Uma leve competitividade. Eu falo que quem é maratonista, quem corre é competitivo, né? Então, assim, nessa competição, a gente começou a competir quem tirava a nota melhor. E aí foi onde começou a mudar a minha vida, sabe? Eu comecei a ficar mais nerd, mais estudioso. E aí comecei a ser sempre aluno de destaque, da sexta série até o terceiro ano. Eu acho que todos os anos eu fiquei em destaque da sala, assim, sem brincadeira. Cheguei a ganhar uma medalha uma vez no oitavo ano. E no terceiro ano também ganhei um diploma da escola, escrito lá, né? Melhor aluno durante os 3 anos. Sempre, também, né, sempre em primeiro.
Chamaram eu para fazer o logotipo da escola. Então, assim, tive uma história muito, muito bonita da quinta série em diante, em termos, assim, de aprendizado, de lutar para ter o pódio, né? Foi isso que eu aprendi, né? O pódio não é para qualquer um. E a gente nunca pode desmerecer alguém. Então, hoje, quando eu vejo alguém bem-sucedido, ou o cara que ficou, né, rico do fruto do trabalho dele, eu tiro meu chapéu e eu falo, cara, é isso aí, tipo, o cara lutou mesmo, o pódio não é pra qualquer um, não é uma coisa que você consegue do dia pra noite, e foi onde eu aprendi a batalhar pra ter as coisas. Então, com 15 anos eu entrei no Soma, aqui em Americana, o pessoal fala guardinha, né? É onde você faz uns cursos e entra no mercado de trabalho antecipado. Hoje eu vejo que, não sei, algumas empresas acabam explorando aí os guardinhas. Não, isso não acontece não. Hoje eu vejo que, assim, na minha época, pra você ter ideia, o primeiro emprego que eu entrei era no escritório de contabilidade, né? E o pessoal queria que eu carimbasse papel o dia inteiro. Então era o dia inteiro você catar o carimbo assim, né? E pá, pá, pá. E eu fiquei, cara, né? E aí, no final da tarde tinha que tirar o lixo dos banheiros. Então eu fiquei assim, cara, esse escritório aqui não quer me dar uma oportunidade, né? Eles querem se aproveitar mesmo, né, da boa vontade do Soma e dos guardinhas. Aí foi onde eu entreguei eles lá pro Soma, expliquei o que estava acontecendo. Aí tive que sair e entrei numa loja de carro, né, de automóveis. E nessa loja eu sofri muito, cara, porque assim, naquela época eu não via como sofrimento, eu via como uma oportunidade e eu dava muito valor. Hoje eu vejo que, assim, eu não teria feito, né, mas se eu não tivesse feito, talvez não teria moldado quem eu sou hoje. Mas eu lembro que eu trabalhava assim muito, cara, eu andava no sol o dia inteiro, foi de onde saiu assim a resistência e o fortalecimento em termos de caminhar. Se for pegar para caminhar, eu caminhava muito longe. E aí eu ia para os bancos com dinheiro, né, como era veículo que eles vendiam, era um valor muito alto, então eu sempre estava colocando minha vida em risco, né, então eu tinha que andar olhando para os lados, vendo se ninguém estava me seguindo, e para ir para os bancos fazer esses depósitos, saque. E quando não tinha serviço de banco para fazer, a gente tinha que limpar os carros, então eu passava franela nos carros, todos os carros, tirava pó, e eu lembro que eu voltava com o uniforme todo sujo, cara. Eu encostava no carro, nossa, a gente sujava tudo, e aí tinha que lavar para outro dia. E outra coisa que eu fazia também muito, cara, era tirar pedra do pneu. Você acredita que os caras lá faziam tirar pedra do pneu? E aí, e era uma sensação, assim, tão desconfortável, porque você tava agachado, assim, com a chave de fenda, tirando as pedras do pneu, e aí chegava o pessoal, assim, bem vestido, né, porque era uma loja de carro de luxo, sabe? E aí ficava te olhando, e aí na época, assim, eu era muito humilde, cara, não passava isso na minha cabeça, mas hoje eu fico pensando, assim, como as pessoas, será que eu olhava, assim, ficava pensando, sabe? E aí eu tinha que, assim, eu tirava a pedrinha de todos os lados do pneu, aí tinha que ir lá chamar o manobrista para ele dar ré no carro para me tirar as pedrinhas da parte de baixo, sabe? Exato, cara. E assim, a minha vida foi assim, sempre trabalhando, sempre lutando, sempre se esforçando ao máximo. E aí com 18 anos eu achei que eu ia ser efetivado, e aí foi onde me dispensaram, né? Porque quando você completa 18 anos na guardinha, você tem que se desligar do Soma, que fala, né? E aí, quando eu tive que me desligar, eu achei que a empresa ia me efetivar, porque essa é a intenção do Soma, é inserir você no mercado, de forma que quando você completar a idade, a empresa te efetive, e você continue ali trabalhando dentro. E com 18 anos, os caras me dispensaram, cara, e falaram, não, mas não tem vaga. Prestes a casar. Preste a casar, tá? A gente já tava se organizando, porque eu casei com 19 anos. E aí foi, assim, uma decepção muito grande pra mim, porque aí foi onde eu entendi que, de fato, os caras só precisavam de um guardinha, sabe? Porque era um serviço barato, né? Fazia tudo ali. Então, aí eu também não desisti, cara. Aí foi onde fiquei desempregado, fui correr atrás de um emprego, né? A gente entrou no mercado chamado Seta Atacadista. Não sei se vocês já ouviram falar dessa rede de mercado, que ela chegou a falir, chegou a fechar. E aí o que aconteceu? Nesse mercado eu entrei para trabalhar de repositor de hortifruti, sabe? E aí eu fiquei muito desanimado, porque eu falei assim, cara, fiz Soma 3 anos, né? Aprendi curso de telemarketing, aprendi curso de recepcionista, curso de pacote Office, dominava Excel, que é trabalhar de repositor de fruta, cara, FLV, falei, nossa, é muito desanimador. Só que assim, igual... Você sabe o que é? Já trabalhei de FLV em outra rede de supermercado também grande. Já trabalhou? Quando você recebe para descarregar os partes de banana,
quando você vê aqueles partes tudo balançando, você tem que separar, você tem que reciclar a banca. O pior de tudo é o setor de descarte, cara. Você descartar fruta podre. Nossa, tinha vez que você ia repor tomate, e aí tinha que repor rápido, sabe? Porque eu sempre trabalhei muito rápido. E aí, sabe quando você vai em cheio com a mão no tomate, assim? E o tomate tava podre, rapaz. Nossa, o dedo. Estourava, vinha na camiseta. É terrível. Nossa. É ruim demais. Só que assim, igual eu falei assim, eu comentei com o André uma vez isso daí, né? Que na minha vida eu sempre ressignifiquei tudo, cara. E aí quando eu entrei lá, desanimou geral. Uma semana trabalhando, fiquei, nossa, que isso. Já tava daquele jeito bem desanimado. E aí eu falei assim, um dia no refeitório da empresa, eu escutei os caras conversando. Ou então, tá surgindo muita oportunidade, o mercado tá crescendo muito e tá surgindo muita vaga para encarregado. E quando eu escutei isso, cara, eu falei, nossa, uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Do dia pra noite, virei o melhor repositor de hortifruti da região. Empilhava tudo certinho, cara. Laranja, nossa, cenoura. Eu tenho foto, eu vou te mandar uma hora as fotos do hortifruti. Nós fazíamos umas torres, cara, de assim, 1 metro de altura empilhada, assim, cenoura, laranja, pepino. Os pessoal andava assim, nos corredores, parecia uns paredão de cenoura, assim, Nossa, sabe? umas obras de arte. E, rapaz, com 3 meses eu consegui o cargo de recarregada de hortifruti. Aí melhorou. Aí eu falei, nossa, agora estourou, né? E aí de encarregada, a mesma coisa, né? Tive uma lição de vida muito grande nesse mercado. E eu tive um gerente que era muito casca-grossa. Mas hoje eu entendo, na época eu achava ele, nossa, eu falava mal dele até, hoje eu falo assim que, cara, ele foi o maior professor que eu tive na minha vida e não percebi. O nome dele era Geraldo. O Geraldo, ele não queria que eu fosse repositor de hortifruti porque eu tinha 18 anos. E ele fala assim, esse cara é muito imaturo, acabou de sair das fraldas, né? Como que o cara vai ser encarregado? E ele era contra isso, porque era muita responsabilidade mesmo. Mas eu, por ter muita garra, cara, eu consegui, assim, me destacar de uma forma que os outros gerentes, né, os outros diretores, supervisores, queriam que eu assumisse o cargo. Falaram, não, o cara merece estar aqui. Aí ele era contra, falou, não, mas o cara não tem experiência. Falou, não, mas o cara merece, ele aprende. E aí ele pegava muito no meu pé. E eu odiava isso, porque ele chegava no setor, ele arregaçava com o setor, sabe? Ele falava, mas tá péssimo, tá ridículo, tá muito ruim isso daqui. E aí eu tinha uma raiva dele e eu não aceitava isso daí, sabe? Ele chegava, ele falava, jogava assim, pedra até no setor, e eu tinha muita raiva disso. Só que como eu era muito competitivo, o que eu fazia? Ele vinha, falava mal, e eu fazia melhor no dia seguinte, só para jogar na cara dele, sabe? E aí isso foi evoluindo num ponto tão grande que chegou a ponto assim da loja se tornar a melhor da rede, o hortifruti da loja que eu trabalhava, porque era uma competição. Ele vinha no meu setor, tinha um dia que o setor estava impecável, e eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu que deixaram, acho que um cliente derrubou uma cenoura no chão, cara, ele tava debaixo da bancada e eu não vi. E aí quando ele viu aquilo, ele já chamou. Aí ele falou, ixi, aí ele acabou comigo, porque cenoura tá no chão aqui, que isso aqui é uma porquice, que isso aqui é um relaxo. E eu ficava assim, não é possível, cara, o setor tá maravilhoso, e o cara vai acabar comigo por causa de uma cenoura no chão. Eu falei, não é possível. E aí chegou ao ponto assim que um dia, do nada, chegou assim, diretor, supervisor nessa rede, começou a chegar um monte de gente, um fotógrafo, e aí começaram a tirar foto, e aí eu fiquei assim, o que tá acontecendo, né? E aí os caras me chamou, falou assim, vem cá, esse aqui é o dono da rede, parabéns, sua loja tá impecável, quando falaram pra mim eu tive que vir aqui urgente ver isso daqui, tá maravilhoso, a gente já vai fazer umas fotos aqui e tal. Quantos anos você tem? Foi 18. Aí eles começaram a dar risada, sabe? Não, 18 anos? 18. Esse moleque tem 18 anos? Cara, parabéns. Não, peraí. Aí quando ele falou peraí, o que ele fez? Catou o telefone e ligou numa loja vizinha, era Sumaré, e chamou o encarregado de lá, do hortifruti de lá. Esse dia, cara, pra mim foi, assim, muito triste porque eu vi o cara ser humilhado na minha frente, mas hoje eu entendo que também foi um aprendizado pra ele, né? Se ele souber filtrar isso e entender, mas chamaram ele lá e aí acabaram com ele na minha frente. Falaram assim, esse cara aqui, 18 anos, tá com 3 funcionários só, olha o hortifruti que ele levantou hoje. Nós tínhamos montado o hortifruti da noite pro dia, chegou as frutas de tarde, igual você falou, os pallets, chegou muito tarde, chegou 7 horas da noite, eu precisava montar tudo pro dia seguinte, por causa da promoção que ia ter, na época os caras vendiam batata R$2, cara, não entendo como. Aí, a gente montou em 3 funcionários, e eu sempre tive, assim, o meu setor, eu dou graças a Deus que os caras, assim,
o que tava sempre junto, cara. Eles topava junto, trabalhava junto, fazia hora extra junto, os caras davam couro pelo setor e eu não deixava o mérito só para mim. Quando tinha mérito, eu chamava todos eles, tirava foto tudo com todo mundo junto, assim, em frente. E aí a gente sempre almoçava juntos, tomava café junto, então era muito unido. E aí ele chamou esse cara e falou assim, ó, dá uma olhada, 18 anos, 3 funcionários, você tem 46 anos, você tá com 9 repositor de hortifruti, e o teu setor tá uma merda, mas acabou com ele, o cara começou a chorar na minha frente, e assim, mas humilhou demais, assim, sabe? E aí eu fiquei tão desconfortável que eu saí de perto, fui lá perto da balança no setor, né, fiquei lá, cara, que situação, né, e aí pensei no meu coração assim, ó Deus, tem misericórdia dele, né, e aí o Geraldo, cara, que era meu gerente, topou atrás de mim, e aí foi o dia que ele jogou real na minha cara, falou, ó, seguinte, tá vendo isso daí que tá acontecendo com esse cara aí? Falei, tô, era pra estar acontecendo com você isso daí. Porque quando você entrou aqui no setor lá atrás, você era igualzinho ele, teu setor era uma merda. Só que eu fui cobrar você, eu fui chamar a tua atenção, por você ser novo e ainda não entender da vida, você levou pro lado ignorante. Você, em vez de pegar como um supervisor, que eu tenho muito mais experiência do que você em tempo de vida, e eu sei o que eu tô falando, você foi muito imaturo, você bateu de frente comigo, você, né, resmungou, você agiu com maturidade, você achou que eu era teu inimigo. E aí você começou a fechar a cara pra mim. Só que aí eu aproveitei de um lado seu, que é o seu lado competitivo. Então todo dia eu fazia questão de vir aqui no teu setor procurar um erro, porque assim eu saberia que no dia seguinte você ia fazer melhor por ser competitivo. Então parabéns pela sua competitividade. Mas em termos de humildade, você precisa começar a ser mais humilde a partir de hoje. E aí foi onde, cara, putz, tomei um tapa na cara aquele dia, fui pra casa repensando todos os anos da minha vida. E aí eu falei assim, uau, que jogada de mestre que esse cara teve. Cara, esse Geraldo, ele fez, o que ele fez comigo é uma jogada de mestre, é um plantar e ser paciente, cultivar aos poucos. Foi o que ele fez. Porque ele, querendo ou não, ele ganhou o mérito também da loja ser, né, uma das mais top. E não só o hortifruti era o melhor, em todos os setores era o melhor. É isso aí, meus jovens. Tem muita resenha pra gente trocar ideia com esse jovem aí. O Elbert tem cada história que, ó, nem tudo que você acabou de ouvir foi pro ar, porque tem muita coisa, então vai ter alguns cortes exclusivos do que esse cara aprontou na infância, história de vida aí de profissional, você como atrás da vida de um atleta tem muita coisa, acontece muita coisa por trás, não é só você calçar o tênis e sair correndo e ir pra pista, não é só isso, existe toda uma história por trás, e é muito legal conhecer esse seu lado competitivo, esse seu lado que aprontou pra caramba na infância, esse seu lado também tímido, né, no lance da conquista com a Jéssica. É muito legal conhecer essa parte, mas a gente quer saber um pouco do lado seu do esporte, né, Laís? Sim, sim. Então, você contou pra gente, né, toda a sua vida aí, a gente quer saber agora um pouquinho como que o esporte entrou na sua vida, que momento que você conheceu o esporte e ele começou a tomar conta aí, e se você seguiu em frente. Conta pra gente um pouquinho. O esporte, né, as corridas de rua entraram na minha vida 1 ano e meio antes da amputação. Então, né, no caso, eu tive o câncer em 2022, eu conheci o esporte no ano 2020, 2021. E foi através da minha irmã, porque a minha irmã, ela sempre foi, assim, inserida nesse meio competitivo também. Minha irmã gostava muito de jogar bola, praticar esporte de alguma forma, e aí ela conheceu as maratonas, e aí foi onde ela veio e falou assim, vamos começar a correr? O que você acha? E aí, como eu também sempre gostei, né, de estar ativo, de fazer alguma coisa que envolva atividade física, a gente começou primeiro a caminhar. Nessa época, a minha esposa, tanto a minha esposa quanto a minha irmã, tinha o intuito de emagrecer, né, perder peso. Então a gente começou com caminhadas, a gente saía assim, caminhava 1 quilômetro, aí já voltava sedentário, né, tudo cansado. Aí passava uma semana, vamos caminhar de novo, aí caminhava 2, 3, né, quando a gente já caminhava 6, né. Aí é onde a gente começou, numa dessas caminhadas, como eu e minha irmã sempre competitivo, começava a trotar. E aí um queria passar o outro no trote. E aí foi onde começamos a correr mesmo, sim, sabe? Eu lembro na época a minha esposa ficou até chateada, porque
a ideia era caminhar. E aí saía eu e minha irmã correndo na frente e deixava todo mundo pra trás. Pô, mas não era pra caminhar todo mundo junto? Aí a gente começou a fazer o quê? A gente começou a separar. A gente caminhava junto, né, o dia. E aí um dia na semana a gente pegava pra correr, né, 1 quilômetro. Até porque a gente trabalhava, estudava, né, faculdade, tudo, então não tinha como correr todos os dias. Então era sempre no final de semana. E era sábado de manhã e domingo de manhã. E aí virou o primeiro ano, né, o ano 2021, a gente entrou no ano de 2022. Quando a gente entrou no ano de 2022 foi onde eu comecei a aumentar os treinos. Então eu comecei a correr mais frequente por conta também do meu patrão, né? O meu patrão, a empresa que eu trabalhava, para mim sempre foi uma inspiração muito grande, porque ele corria 10 quilômetros todo final de semana. Ele tem 69 anos, 68, e ele corre 10 km, anda de bike 70, 80 km de bike, e ficava, cara, Como isso? eu quero entrar nesse naipe, porque o cara de 69 anos parece que tem 40, e era novo pra caramba. Você olha pro rosto dele, você não dá 60 anos, velho. E ele tem, assim, uma disposição pra fazer as coisas. Ele vai na obra, sobe em cima das lajes pra conferir a armação. Você fica com, pô, meu avô tem a mesma idade. E meu avô tá velho, meu avô tá idoso, né? Meu avô tá velho. Eu falo que você é velho, né? Porque meu avô, assim, ele não pratica nenhuma atividade física e o emprego dele também não favorece a atividade física, porque ele trabalha, assim, de vigilante, de portaria. Então a vida inteira dele foi sentar na cadeira e ficar, né, atendendo a portaria, fazendo controle de entrada e saída. Então o serviço dele nunca favoreceu a atividade. Então meu avô, assim, quando eu comparava a idade, ficava, não é possível. Não é possível. E aí eu perguntei pro meu patrão, falei, mas desde quando você corre? Aí ele falou, eu comecei a correr com 30 e poucos anos, né? Então, a todo esse tempo eu venho praticando esporte. Então, não é assim, eu saio correr 10 quilômetros da noite por dia. E aí foi assim, cara, na época eu tava com 24, né, 24 anos mais ou menos. Eu falei assim, cara, eu quero isso pra minha vida, né? Eu vou começar a praticar. E aí todo dia eu acordava de manhã e começava a praticar corrida. Então era sempre assim, como eu corria na época 2 km, 3 km, para mim já era muito, né? Muita quilometragem. E eu fazia igual a Laís, né? Tentava bater o menor pace para mostrar pra minha irmã, ó meu pace. Chega lá, cara aqui. Ó, pace de 4. Coisa de gente competitiva isso. Aí o que aconteceu? Nessa época eu acordava de manhã durante a semana. Então eu entrava às 8 horas no serviço, eu acordava às 6, saía correr sozinho, né? Nem tomava café, porque o café deixava acelerado o coração, então não tomava, saía sem café, sem nada, era correr o pessoal fala correr de dieta, né? Correr de estômago vazio. Jejum? E aí, o que aconteceu? Era em junho, maio, uns anos, quando eu já estava correndo 5K, 6K, né? Eu saía fazer essas quilometragens e voltava, era assim, corria hoje, descansava 2, corria hoje, descansava 2, era sempre assim. E eu não lembro o que foi, se foi uma lesão, o que foi que aconteceu. Eu sei que eu tive uma lesão no joelho, e foi o mesmo joelho da perna que eu amputei hoje. Então eu não sei se naquela época já estava tendo, né, uma possível sinal, né? Um sinal, e eu talvez não entendi na época. Eu achei na época que foi uma lesão de corredor, né? Uma lesão, o pessoal fala, como é que se chama? Lesão do joelho? Não é lesão do joelho, é uma lesão que dá na lateral do joelho. Eu não sei como é que fala. Tem um nome correto, né? Um nome correto se dá. E aí o que eu fiz? Eu comecei a tratar isso, então de descanso, parei de correr, suspendi as corridas, e aí usava muito... Você não tinha acompanhamento técnico? Você corria sozinho? Nada, corria sozinho. E aí, na época, a gente fazia academia na época, mas a academia não tinha influência nenhuma na corrida, né? Nenhum apoio, né? E eu era meio assim, a gente era meio desorganizado com isso, tá? Se a gente fosse um pouco mais disciplinado, talvez eu teria entendido um pouco antes a doença, talvez o treinador tinha suspeitado, pedido um exame, alguma coisa assim, né? Por isso que eu falo, a gente não sai correr quilômetros aí sem nenhum acompanhamento, porque é importantíssimo o acompanhamento, viu? A gente fala assim, mas vou pagar R$90 na assessoria, R$80. Gente, é melhor pagar esse valor do que depois pagar com remédio depois. No hospital lá com remédio, né? Então, assim, eu lembro que eu comprei uma joelheira sem assim,
eu lembro que tinha vídeo no YouTube, né? E aí eu vi um vídeo uma vez de um corredor, e na época ele indicou joelheira. Hoje eu vejo que para mim não tem utilidade nenhuma. De fato foi comprovado que não adianta. Joelheira é conversa fora. Comprei uma joelheira para pressionar o joelho ali para ajudar. E voltei a correr, porque eu queria correr. Aí nas primeiras corridas, cara, era dor com corrida junto. Então a quilometragem caiu, né? Voltei para 1 quilômetro. Mas passou um mês, assim, voltou ao normal. Superou a dor, recuperou a lesão, não senti mais nada. Voltei a correr de novo. E só que assim, a gente não tinha muita disciplina também, então a gente começava a correr, essa semana pegava firme, na outra a gente já relaxava, né? A alimentação toda desajustada. A alimentação, a Laís, ela sabe muito bem. Eu falei assim, ó, isso daí é comigo. É legal você falar isso, porque assim, a gente fala, o Correio do Demente fala para corredores amadores, galera que tá começando, que tá correndo há 1 ano, 2, porque eu era um desses caras que eu comecei a correr aí em 2022 com meu pai e tal, então eu também sou um desses caras, e eu me vi nessa situação. Eu começava a correr aleatoriamente, sem acompanhamento, sem nada. Esse ano que eu comecei com uma assessoria, pagando essa média de valores que você mencionou aí. Então, gente, vale a pena, é um cuidado, o cara estudou ali anos para poder treinar você para correr. É simples começar a correr, você coloca o tênis e corre, mas se você quer se manter na prática do esporte, é importante você ter um acompanhamento de um profissional de educação física, um profissional que vai cuidar da sua alimentação, porque você está fazendo exercício físico, você vai gastar energia, você vai precisar se alimentar, repor essas energias de forma correta, de uma forma saudável que o teu corpo precisa. Por isso que a gente tem até a Laís aqui no time para tirar essas dúvidas da nossa audiência. Então é bom você frisar isso, porque além de você ser um cara competitivo, né, como a gente já percebeu aqui, teve esse lance da falta de disciplina no esporte, o que é legal você trazer essa consciência e mostrar para o nosso audiência que está começando, que é importante, né, ter essa preocupação. A gente fazia tudo errado, Thiago, tudo errado. Vocês não têm ideia, Laís. Por exemplo, aonde se viu você treinar corrida e fazer academia com a ideia de hipertrofia junto? Eu era desse. Eu fazia isso. Aí você lesiona. Não pode. Exato. Se isso você não lesionei ele também por conta disso. Porque eu ia pra academia, dilacerava o músculo, vamos dizer assim, porque competitividade na academia para hipertrofia, então você vai pegar peso mesmo. Eu lembro que assim, leg press já tava em 160 quilos, né? Abusava. E aí sai para correr. Então, assim, não. Ou você escolhe, ou é hipertrofia, ou é o mundo das corridas, né? E aí eu ficava assim, eu pagava R$90 a mensalidade da academia. E eu fico pensando hoje assim, cara, eu podia ter pagado um personal para uma assessoria. Porque na assessoria você já faz os alongamentos, você já faz os fortalecimentos. Era um combo completo. Então, assim, eu estava fazendo tudo errado. Eu estava investindo no lugar errado o dinheiro que eu poderia estar investindo na assessoria. Só que hoje, assim, porque a gente era muito amador, né? Não conhecia nada, não tinha noção nenhuma. Então, só queria correr. Hoje, só queria correr, só tinha um sonho. Um sonho dele. Correr desesperadamente. Não, ó, eu vou chegar lá nesse assunto. E o que aconteceu? E mais ou menos em julho, a gente foi fazer uma viagem para a Nalândia. Nessa época eu estava na academia, então assim, a alimentação já estava mais ajustada, então a energia eu tinha, muita energia, porque assim, café da manhã eu ingeria em torno de 800 a 900 calorias só no café, porque a minha intenção era hipertrofia, então energia é que não faltava. E aí esse dia a gente foi para a Nalândia e do nada minha irmã assim lançou um desafio. A Nalândia, não sei se vocês já foram para lá, é uma cidade com elevação muito grande, tem montanha, tem 2 morros lá muito famosos, o Cuscuzeiro e o Morro do Camelo, para quem gosta de fazer trilha. É um lugar assim, muito gostoso, legal. Tem muita cachoeira, deve ter umas 20, 30 cachoeiras lá, diferente. E esse dia ela lançou um desafio, que era sair da casa da minha tia e correr até esse morro, cara. A gente fala Morro do Camelo. Dá 5,4 km para ir, e ida e volta vai dar uns 10, 11. Só que a elevação é 800 metros de elevação. Caramba. Em 5 km. E aí o desafio era correr até esse morro e voltar. E aí o desafio era assim, quem perdesse tinha que comer um ovo cru, tinha que engolir um ovo cru. Ai. E aí
Hoje eu fico olhando, cara, eu fico admirado, porque a gente fez num pace de 7,4. A gente subiu uma elevação de 800 metros. No pique. Sem parar, assim, porque era competitividade. E já era uma corrida dessa, ninguém queria parar, ninguém queria perder. Lógico. E eu lembro que esse dia, o meu primo, ele foi me acompanhando, o Igor. Ele também não tinha treinamento nenhum ali, assim, era igual nós, a maratoneiro aventureiro. E aí ele me acompanhou até o final, e no final ele é muito esperto, porque ele usou uma estratégia de muitas maratonas, né? Ele foi no pace que eu até o final, e no final ele deu tiro pra chegar primeiro. Olha. Aí fui, aí não deixei barato não, aí de tiro também, completamos acho que um pace de 4 no final, faltando 800 metros, foi um pace de 4. E aí, nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, uau, né, a gente foi 5, paramos lá no morro, aí foi onde eu vi a quilometragem, falei, nossa, 7,4, elevação de 800 metros, fiquei mais empolgado, falei, nossa, tá bem pra caramba. E aí, descansamos um pouco lá no morro e voltamos. E aí, na volta, a minha irmã, acho que ela arriou no meio do caminho, né, Melissa? Ela já desistiu, e aí eu fui correndo, falei, eu vou até o final. Aí, na volta, acho que eu fiz em 7,5 também. Mesma elevação, né, pra ir voltar. E aí, ela teve que pagar o desafio. Eu tenho o vídeo dela, teve que pagar o desafio. Que maldade, velho. Aí o que aconteceu? Depois desse dia a gente treinou mais alguns dias. Aí teve um dia que eu saí pra treinar. O máximo que eu tinha feito era 8. Aí eu fiz assim, 6 um dia. Aí descansava 2. No outro dia eu ia lá fazia 6,5. Aí descansava 2 dias. Eu ia lá fazia 7. E aí teve um dia que eu fiz 8. Num pace de 8 também. 8 quilômetros e num pace de 8. E aí eu fiquei, nossa, 8 quilômetros, cara. Nossa, tá pertinho de 10. E aí eu gostava muito de correr com música, sabe? E aí um dia eu descobri uma playlist que... esqueci o nome. É uma playlist muito legal, é um hip hop, assim, sabe, remixado, e ele casa certinho com a passada, então ele ajuda para que, inclusive isso é uma dica, viu, para quem for correr, se você achar uma ritmada ajuda muito você manter o pace, porque assim, não precisa você sair correndo, tem muita gente que tem dificuldade com isso, sai numa velocidade e aí força demais e não consegue completar. Então eu falei assim, eu vou diminuir, eu vou manter 7,4, só que eu preciso achar alguma coisa para mim colocar isso na minha cabeça, porque eu e aí, então eu coloquei o fone, só que cuidado com o fone também por causa de trânsito, hein, gente? Já corri em trânsito aí com fone. Põe aquele fone agora que é por indução, né? Tem esse fone aqui na orelha. Foi do ladinho, parece um clipe, parece um piercing. E aí eu coloquei a música e aí o ritmo me ajudou a manter a passada. Então esse dia eu fui mantendo constante o pace de 7,4, 7,5. Foi o dia que eu fiz os meus primeiros 10 quilômetros, cara. Eu falei, nossa. Na hora que eu parei, assim, já deu aquela... nossa, você tem a calçada, nem andar direito, a perna já dorme. Porque assim, quando você tá correndo, eu não sei de onde vem a energia, mas se você parar, esse é o problema. Você fala assim, você tá no 8, não, vou dar uma descansadinha, depois eu completo. Não vai, não completa depois. Tem que ir até o máximo, assim, aí deu, para. E aí esse dia eu corri 10 km, eu falei, nossa, aí já começou a sair o sonho, né? Falei, eu quero correr uma meia maratona. Uma meia maratona, metade, né? E, só que assim, o mesmo sonho de correr a meia maratona, eu também continuava na academia, querendo, né, um shape melhor, né? Aí eu acho que se vocês quiserem agora enganchar, né, a saúde, que foi aí que entrou o meu diagnóstico, né? Nesse tempo que eu tava treinando os 10K, eu tava querendo já correr com mais, né, 12, 11, que eram os próximos treinos que eu ia fazer, foi onde já surgiu, né, o diagnóstico, né? Surgiu aí a notícia, né? Foi em outubro de 2022, eu fazia academia, como é que fala, né? Com garra, né? Pegando peso e alimentação reguladinha. Meu café da manhã era certinho, acordava de manhã, era pão integral, pasta de amendoim, fazia uma batida com ovo, banana, aveia, farinha de leite de soja, né? Integral, porque tinha proteína. Nossa, a alimentação tava prada, como é que vai? Tá certo, eu comecei aí, ó. Tirando a parte de amendoim, né? Eu sou suspeita, eu sempre falo da parte de amendoim para corredor, né? Mas. Não, mas a pasta de amendoim não era para correr, era justamente para academia mesmo. Isso que eu falo, o corredor ele não. Não, vou falar. Eu não vou falar que eu comprei hoje de pasta de amendoim. O senhor comprou a pasta. Eu não vou falar que eu comprei um pote de amendoim, não, tá? Eu tô sabendo, porque a dona Cíntia me contou. Se for pasta de amendoim,
ser a sem açúcar, sem nada, é aquela natural mesmo. Se for essas aí, Nutella, que o pessoal fala, essas, eu não resisti, pode cortar. Isso é açúcar puro e gordura pura. Mas eu só vou comer no dia do bicho. Para corredor não combina, não. Ainda passa de amendoim, ganhar porque ela, no meu caso, da gordura. A gordura da pasta de amendoim vai oxidar e ajudar você a ganhar massa. No meu caso, eu consumia porque eu me identificava como ectomorfo, né, no padrão aí do entendi. Então, eu tomava por conta disso daí. Falei, não, eu preciso ingerir muita caloria porque o meu metabolismo é acelerado. E aí, nossa, o cara consumindo caloria e ia pra corrida queimar caloria, velho. Vai ter 0 a 0. Consumo pra queimar, óbvio. Eu corro pra poder comer, ué. Tem gente que... Falando nisso, vamos aproveitar e enganchar aqui, Laís. Qual a dica que você dá? Porque, assim, tem gente que é ectomorfo e corre. E emagrece muito. E tá com dificuldade, porque acaba perdendo muito peso e não sabe o que fazer, porque quer continuar correndo, tá perdendo peso, tá ficando magro, vai voar aí nas corridas. No caso, o ectomorfo, ele tem que aumentar a quantidade de carboidrato que ele ingere. Então, normalmente, de 60% que a gente calcula 60% da alimentação de uma pessoa normal de carboidrato para um corredor. No caso do ectomorfo, a gente pode jogar até 80%. Então, a gente aumenta a quantidade de carboidrato para que ele gaste energia, mas ele ainda continue. Ele não vai ficar em déficit calórico, entendeu? Ele vai ter sempre um estoque de energia ali. Então, só que assim, o que a gente tem que entender é que um corredor, ele nunca vai ser muita massa muscular. Entendeu? Ele não vai conseguir por conta do esporte, entendeu? Mas a gente consegue manter, a gente não consegue subir a massa, porque aí, no caso, ele vai ter que escolher. Ou ele vai pegar a hipertrofia, ou então ele vai correr. Os dois ele não consegue, mas o que a gente consegue fazer com o ectomorfo é o quê? Manter a massa muscular dele a partir da quantidade de carboidrato que ele consome. E aí a gente, de vez ele comer de 4 a 5 horas, a gente trabalha de 3 em 3 horas certinho. Então ele vai ter uma rotina alimentar de horários mais curtos e com uma quantidade maior. Então, a gente aumenta a quantidade de arroz, entendeu? Tipo, arroz com frango. Então, tipo, a gente coloca ali quase 200 gramas de arroz no almoço, de 200 a 300. No café da manhã, a gente coloca 4 fatias de pão, diminui a proteína para diminuir a saciedade e aumenta o carboidrato. E aí, ele pode correr. Porque ele vai gastar e vai ficar com energia ainda. E aí, para quem não sabe o que é o ectomorfo, é só para esclarecer pro pessoal que não sabia, como eu também não sabia o que era um ectomorfo, dê um Google, é o famoso magro de ruim, são os altos que tem um metabolismo muito acelerado e tem dificuldade para ganhar peso, massa muscular e etc. Então, para quem não sabia, como eu, ectomorfo é os altos, magros, o magro de ruim, que eu não sou alto, mas eu sou magro pra caramba, então me encaixo nessa categoria aí. Então. O ectomorfo ele é muito invejado, né, pelas pessoas aí com alto peso, porque o ectomorfo ele sai para correr, cara, ele queima tanta caloria que não dá é o metabolismo do cara. Assim, eu me enquadro no ectomorfo, por isso que eu tô até perguntando aqui do que tem que comer, porque eu preciso ajustar minha alimentação para carboidrato agora que eu tô sabendo que é mais carboidrato que proteína, porque a minha preocupação é ter, a minha ideia não é perder peso. Porque eu percebi que eu perdi já peso nesse desafio de correr 1 quilômetro todos os dias. Já você está correndo todos os dias. Todos os dias, então eu preciso começar a ingerir aí mais carboidrato, eu já estou aprendendo. Então, voltando lá, em outubro, né, comecei a sentir dores musculares, né, o quadríceps da perna direita enrijeceu, começou a enrijecer, começou a ficar muito duro, começou a formar uma bola na perna, e aí eu fui pro hospital, né, pro hospital municipal aqui da cidade, na época não tinha convênio, e aí a médica falou para mim que eu tive um estiramento muscular. Porque ela associou, né? O cara fala, ele quer hipertrofia, deve ter lesionado esse músculo aí na academia. E aí fui pra farmácia tomar 3 injeções, tomei injeção de graça, né? Porque não adiantou nada. 3 injeções na bunda. E aí voltei pra casa e essas dores não passavam. Aí estava indo pra 15 dias de dor e era sempre de noite. Então, assim, isso é uma dica importante. Se as pessoas sentem muita dor, principalmente noturna, é bom ir dar uma investigada, porque esse câncer, ele é silencioso. Ele é silencioso, você não sabe se ele tá lá ou não. E um dos sintomas é isso daí, dor noturna. E eu deitava para dormir, nossa, começava a latejar. Então eu tava com sono desregulado, dores musculares, tudo desajeitado. E ainda trabalhando, porque como eu sempre levei o trabalho muito a sério, né? Eu não queria deixar de trabalhar, então trabalhando. Então eu ia pro escritório com sono mesmo. E aí com 15 dias eu falei, eu vou procurar um fisioterapeuta, porque eu preciso tratar esse músculo. Se é um estiramento muscular,
E aí fui para a primeira sessão, né? Nossa, a Giovana, que é de Americana, que fez para mim a sessão. Nossa, maravilhosa a sessão. Voltei para casa sem dor nenhuma. Ela fez essas fisioterapia com agulha misturado junto, né? Bota agulha lá e... Acupuntura, né? Que fala. É isso, acupuntura. Ela tem acupuntura junto, né? Com a fisioterapia. E aí voltei para casa sem dor nenhuma. Falei, nossa, melhorou, né? Aí já voltou as esperanças. E aí no outro dia, pá, dor de novo. Falei, nossa, não é possível, né? E o músculo tinha relaxado, depois no outro dia endureceu de novo. Aí fui pra sessão 2, fui pra sessão 3. No quarto dia, antes de ir pra sessão, eu comecei a ver uns estralos na perna, sabe? Eu senti uns troque-troque, o crocante, sabe? E a dor insuportável. Eu falei, nossa, que é isso? E aí quando eu saí do escritório pra ir pra fisioterapia, eu fui subir uma subida para ir pro carro, foi onde eu já conseguia nem dar o passo direito. Eu pisava, já vinha pontada, pisava, já vinha uma pontada, aquela dor fina, assim, entrava no osso, parecia que era dentro, assim, da perna, mas eu não sabia que era osso, e era o osso já, né, a dor muscular já era por conta do osso. E aí entrei no carro com muito custo, consegui chegar até lá na fisioterapia, entrei só arrastando a perna. Aí a fisioterapeuta já olhou para mim e falou, o que aconteceu com você, pelo amor de Deus? Achou até que eu tinha começou a massagear. Aí ela conseguiu relaxar ao ponto, assim, de eu não sentir tanta dor. E foi aí que foi o problema. Por quê? Porque o músculo estava enrijecido por algum motivo, né? Quando eu relaxei, perdeu ali a resistência, desestabilizou. E quando eu fiz um alongamento, aí ela pediu para mim alongar. No caso, quando eu fui alongar, eu fui fazer aquele alongamento perninha de índio. Sabe quando você senta assim, em cima da perna? Sentei em cima da perna, fez um crack. Aí desse crack não mexi mais, aí já comecei, pressão cair, deu tontura, fraturou o fêmur ali, eu não sabia que tinha fraturado, não consegui mexer mais. Chamaram o SAMU, saí de lá na maca, levaram para o hospital, aí no hospital bateram o raio-x, até no raio-x o médico queria esticar minha perna, assim, sabe, esticar a perna pro raio-x sair inteiro, e eu não conseguia tremer, sabe quando dá uns espasmos na perna, e aí consegui. E os caras também é sacanagem, vai esticar na minha perna sem anestesia, sem nada, cara. E a dor insuportável. Aí foi onde o médico falou pra mim, você fraturou isso aí, não é possível, cara. Ou você tá com frescura, falou desse jeito pra mim, ou você tá com frescura, você fraturou esse fêmur. Aí esticaram a perna e bateram o raio-x. A médica veio e deu notícia, falou, até então não falou que era um câncer, falou que era um tumor. Você tá com um tumor ósseo e seu fêmur fraturado. Aí a casa caiu, aí veio, né, a gente nem sabe como reagir, sabe, eu entrei em choro, entrei em desespero, falei, meu Deus, tem misericórdia, o que vai acontecer comigo agora? E aí ele falou, a gente não consegue tratar você aqui não, a gente vai te colocar no cross, numa fila aí, e aí o hospital mais próximo que puxar, você vai pra lá. Só que assim, o cross demora muito. Tem gente que fica 2 meses, 3 meses. Então, você vai ficar aqui no hospital, a gente vai ficar te monitorando até o hospital te puxar. E aí eu fiquei, vou ficar com o fêmur fraturado aqui, né, na maca, né? Falei, tá com o fêmur fraturado. E aí fiquei. E aí, assim, que eu dou graças a Deus que deu 15 dias, chamaram eu, a Unicamp já chamou, puxaram eu, o médico veio todo feliz me avisar. Na verdade, foi nem 15, não foi 3 dias, né? 3 dias me puxaram, 3 dias. Colocaram no cross hoje, deu 3 dias, a Unicamp puxou. Aí fui para a Unicamp, fizeram a primeira consulta, o médico pediu uma biópsia, fui lá, fiz a biópsia com 7 dias internado, 15 dias voltei para consulta na Unicamp. E aí esse dia foi assim, hoje eu lembro assim, não tenho assim tanto sentimento em relação a isso, mas quando eu lembrava uns dias atrás aí, era terrível, porque foi o dia assim mais horrível da minha vida, porque eu cheguei na sala com a esperança assim, porque enquanto eu estava no hospital eu ficava pesquisando, porque como eu sempre fui curioso, sempre queria dar um jeito, resolver as coisas de rápido, eu ficava pesquisando, e aí eu via muito vídeo de reconstrução, né, tirar o osso, coloca um implante, né, uma prótese, então eu cheguei lá com muita expectativa de reconstrução, e aí o médico falou assim para mim, sua cirurgia tá marcada, você vem para internar aqui, né, dia 2 de dezembro, isso nós estávamos em novembro, e a cirurgia já ia ser em dezembro de 2022, e aí ele falou, cirurgia, você vem na sexta-feira, pra você internar, você vai operar na segunda, e pode voltar para casa descansar. Aí eu falei assim, mas cirurgia do quê? Né? Que cirurgia é essa aqui? Não entendi. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, cirurgia de amputação. Aí eu, amputação? Aí a casa caiu, aí entrei em desespero. Aí você entendeu a gravidade do caso, né? Nossa, eu não imaginava. A fratura do fêmur já era grave.
né? A Assim, dor já não era uma coisa normal, mas... A gente já tinha suspeita, mas eu não queria acreditar. A minha esposa já imaginava, porque a minha esposa escutava as enfermeiras conversar no corredor do hospital, né? Então, assim, ela imaginava que ia ter um diagnóstico assim. Mas ela não falava pra mim, porque ela não queria machucar eu também, né? Se preocupar, Então, então, assim, né? ela foi uma guerreira também, porque ela sabia de tudo isso, e mesmo assim ela ainda tinha, assim, sorria na minha frente, mantia a calma ali. Então, cara, é difícil. E aí ali o mundo desabou, eu comecei a chorar, eu falei, não, pelo amor de Deus, como assim? Vai cortar minha perna e tal? E aí eu perguntei pra ele, mas vai cortar onde? Aí eu tinha esperança de cortar a transfemoral, que é onde sobra um pedaço do fêmur ainda, você encaixa uma prótese mais fácil. Ele falou, não, desarticulação do quadril. Eu falei, mas onde é isso? Aí ele veio e botou a mão na minha virilha, cara. Quando ele botou a mão na minha virilha, a casa caiu. Eu falei, cortar minha perna inteira? E aí tiveram que chamar o médico-chefe lá, e aí o médico-chefe veio explicar para minha gravidade, falou, não, mas não tem como, cara, a cirurgia de reconstrução é quando o câncer tá nascendo, o seu caso é bizarro, o seu câncer tá muito evoluído, tá com 89% da sua coxa comprometida, não tem como reconstruir isso daí, eu não entendo como você tá vivo, dá graças a Deus que você tá vivo, porque esse câncer tá com 20 centímetros por 11, tá, é uma caixa de sapato aí dentro da sua coxa, uma jaca, e não deu metástase, não subiu. Meu, você tá tendo uma chance de viver. Assim, essa cirurgia não é uma cirurgia de assim, vai continuar uma solução. Não, isso aí é a solução da sua vida. É a solução para você continuar vivo. Porque se você continuar assim, então te dou um mês de vida. Aí, aquele dia, eu desabei, né? Minha vida apagou ali, meus sonhos, né? Minha carreira. Eu falei, como que eu vou trabalhar de arquiteto com uma perna só? Como que eu vou ser com uma perna só? Meu relacionamento, como vai ser com uma perna só? Né? Tudo na minha vida apagou, zerou, um apagão. E aí eles queriam mandar eu de volta para o hospital, para ficar internado no hospital. E aí eu falei assim, não, deixa eu ir para casa então, porque preciso ressignificar tudo isso daí até o dia da cirurgia. Faltava 20 dias para cirurgia. E aí foi onde liberaram eu ir para casa, não sei como, porque fêmur fraturado, ele deixasse ir para casa com o fêmur fraturado. E daí botaram uma tala de gesso e aí voltei para casa. E aí fiquei em casa ressignificando todos esses dias, Processando tentando toda a informação. e cogitei muitas vezes de não ir para essa cirurgia. E aí comecei assim. A família também entrou em revolta, né? A família. Pra você ter ideia, a minha revolta era tão grande que eu falava assim: pelo amor de Deus, esse cara quer arrancar minha perna para estudar a minha perna, porque é um centro de pesquisa, a Unicamp. Eles não querem salvar minha vida, eles querem isso daí para estudar. E, sim, tudo que vocês imaginaram passou na minha cabeça, sabe? E eu não entendi. A ideia deles era salvar a minha vida. Eu não tinha entendido a gravidade ainda. Para mim, aquele câncer não era nada ainda. Eu estava disposto a brigar com ele. E aí, voltei para casa, minha família também revoltada, né? E aí a gente começou a pesquisar vários médicos. Então, assim, eu consegui um médico especialista em São Paulo, só que ele era do particular, então eu teria que pagar. E aí ele falava assim para mim, assim, que tinha como reconstruir. E aí a esperança veio, né? A esperança veio. E aí ele falou assim, não, tem como reconstruir e tal. Aí eu falei, mas quanto custa um tratamento desse? Aí ele falou, olha, de 1 milhão a 1,5 milhão. 1 milhão e meio, tá. Isso todos os custos, né? Protetização, internação, cirurgias. Tem as cirurgias também de manutenção, se precisar, caso inflamação, essas coisas, bactéria. Então, tudo isso considerado junto é uma margem de custo aí que a pessoa vai gastar. E sem contar, assim, depois você cresce e a prótese fica pequena, ou você tem que fazer a troca, depois de 10 anos tem que trocar. Então, você gasta tudo todos os tratamentos, em média, 1 milhão, 1 milhão e meio. E aí eu me senti indignado, foi onde eu comecei a falar assim, Deus, se eu tivesse nascido numa família rica, eu ia continuar com minhas 2 pernas. E como eu tô numa família assim, que não tem condição financeira, eu vou ter que tirar. E eu me senti indignado por isso, sabe? Eu falei, como? Por quê, né? Por que isso comigo? E aí, passou um dia, eu conheci outro médico esse ele era do sistema SUS, né? No caso do Brasil. Isso, SUS. E aí, esse médico, ele era muito, muito inteligente, muito experiente. Ele me chamou, e aí foi onde ele me deu a real. Na verdade, nós entramos na sala esperança de ele dar uma reconstrução também, e aí foi onde ele quase passou mal na mesa, pra vocês terem ideia. Ele tirou o óculos assim, ele começou a suar, ele falou assim, olha, eu não entendo como um jovem como você entra na minha sala com um câncer desse tamanho e tá vivo ainda, não tá sentindo nada, porque eu não tava mais sentindo dor, eu fiquei 15 dias internado tomando tramal e morfina. Mas depois de um dia que eu pedi uma unção religiosa da minha igreja, né, e o
o cooperador da minha igreja foi lá e ungiu eu. Depois desse dia eu não senti mais dor nenhuma. Então, Deus sempre teve presença na minha vida em todo esse trajeto. Então, eu tenho certeza que depois que ele me ungiu, foi por esse motivo que eu não senti mais dor. Eu não precisei tomar mais morfina e Nitramal. Então, assim, as pessoas, a minha esposa ajudava a tomar banho com a perna fraturada, ela mexia, ela creque, sabe? E eu não sentia nada, não sei como. E aí esse médico falou pra mim, eu não entendo como você não tá sentindo dor. Pelo amor de Deus, garoto, arranca isso aí logo, isso aí vai te matar. Falei assim, isso aí é bizarro, eu nunca vi isso, nem na minha faculdade. Ele falou assim, eu tô te falando pro teu bem, maldade não, arranca isso daí. Aí olhou pra minha família e falou assim, vocês estão com essa ideia de reconstrução, vocês vão matar esse garoto. Leva esse garoto urgente pra cortar essa perna. Eu falei, quando é que é a cirurgia? Aí ele falou, dia 5, tá? Ele falou, aí, por onde? Eu falei, Unicamp, já tá lá dentro, melhor hospital do Brasil praticamente. Melhores médicos, você tá amparado, você vai ter tudo lá. Falei, cara, você tem uma vida pela frente, não joga isso fora por besteira de achar que isso daí tem solução. E aí, era a sua vaidade nesse momento, né, cara? Era a sua vaidade, né? E aí, assim, esse médico tá fora, é porque ele é do SUS, o SUS é grosseiro mesmo, os caras é papum, né? Resolve do rápido. E aí fui no último médico, e esse último médico foi, assim, o médico que Deus colocou na minha vida, assim, que foi o médico que eu conversar comigo, né? Foi o André Cantarello, que aqui em Americana. Não sei quem consulta, porque a consulta dele é e o pai lá disse que já estava pago, então alguém pagou, não sei quem. Então. E aí na consulta ele me explicou passo a passo, ele teve que pôr na mesa e explicando para mim passo a passo a gravidade, o quanto tinha atingido, o quanto tinha consumido. Ele falou, se você fazer uma reconstrução aí, você vai ter uma perna pendurada, sem utilidade nenhuma. Não tem músculo para reconstruir, seu músculo já tá consumido, já tá derretendo. Isso daí derrete o osso, mas então a gente vai ter que tirar. Ele explicou, por exemplo, que o tutano do osso já estava contaminado, porque o câncer ele nasce dentro do osso, no meu caso, com o Lewy, né, sarcoma de Lewy. Ele nasce dentro, ele come, corrói o osso, ele estoura e sai para fora. Quando ele sai para fora, ele come tudo que tá em volta. Então, assim, ele foi explicando, aí foi onde caiu minha ficha, sabe? Eu falei, cara, realmente é um negócio sério aqui, né? Não tem o que fazer. Mas o intuito do particular é ganhar dinheiro, não é salvar a tua vida. E aí foi onde caiu minha ficha, né? Pô, faz sentido o que ele tá falando. E ele falou assim, o risco é muito grande. Acontece de sorte de pessoas passarem, reconstruírem e sair dessa vivo, mas assim, é arriscar a tua vida. É arriscar a tua vida. E aí eu comecei a ressignificar isso. E junto disso tudo, eu tive que trabalhar a religião. Como eu cresci dentro da religião, eu era uma pessoa que a religião falava assim, você tem que ter fé, que Deus vai fazer um milagre, tirar isso daí, você nem vai precisar cortar sua perna. E aí eu ficava assim, numa situação difícil, porque eu ficava assim, eu tenho fé, e eu ficava esperando também, todo esse tempo, muitas visitas das pessoas da minha religião lá, e assim, as pessoas ficavam esperando um milagre, que Deus ia tirar aquele tumor que a gente podia, ia sumir, ia emendar o osso. Deus tem poder? Tem poder para isso, ele pode fazer isso. Mas assim, será que ele queria? Né? Essa é a pergunta. Essa é a minha vontade, era ficar com as duas pernas, mas será que era a vontade de Deus essa, né? E assim também, não é porque ele tem poder que ele é obrigado a fazer a sua vontade, né? Exato. E eu comecei a ressignificar tudo isso, todos esses dias comecei a ressignificar e eu comecei a entender durante esses dias que não era o caminho que Deus queria na minha vida manter as duas pernas, né? E aí eu comecei a aceitar e chegou um momento que eu amparava a minha família. Tipo assim, não, amputar é a solução. Eu vou ter uma vida melhor depois disso. Eu não posso nem andar com essa perna aqui fraturada desse jeito. E chegou uma hora que eu tava tão agoniado com aquela perna fraturada que eu não via a hora de cortar logo e me livrar daquilo, sabe? E aí comecei a ressignificar tudo isso daí, entender o projeto de Deus na minha vida, né? E veio muitas pessoas, né? Inclusive Deus me deu um sonho que eu ia ter que passar por isso, né? E eu lembro desse sonho claramente, eu escrevi ele num papel, pra vocês terem ideia, eu tenho ele escrito até hoje, coisas que ainda não aconteceu, estão acontecendo, tá escrito nesse sonho. E aí deu força, eu entrei com toda a força, falei, não, vou amputar logo isso daí, porque é o que Deus quer com a minha vida, porque se Deus não quisesse, não tinha nem conseguido a vaga na Unicamp, né? Não tinha nem conseguido
Tem gente que fica 6 meses na fila com um câncer assim final e não consegue uma cirurgia. E eu tinha tudo ali, cirurgia marcada, tudo rapidinho, tudo de mão beijada. Então tinha como não ser Deus ali trabalhando, sabe? Pessoas pagando consulta sem eu saber, fazendo exame fora sem eu saber. Então Deus estava trabalhando tudo para facilitar e a minha vaidade ali, né, impedindo eu de sair vivo daquela história. Talvez, né, vamos dizer assim, o adversário, né, como muitos religiosos falam, né, estava querendo que a vaidade ali minha fosse maior o suficiente para eu não amputar e talvez vinha a óbito, porque era um caso bem estranho. Fui ali dia 5 e amputei a perna, né, e aí quando eu saí da sala de cirurgia sem a perna, aí foi onde se concretizou os pensamentos, onde veio um choque de realidade. Eu olhei ali pro meu corpo sem uma perna, e aí, puf, né, caiu a ficha, aconteceu, né, realmente aconteceu, é isso, mas tô vivo, e comecei a ressignificar minha vida a partir dali, né, comecei a ressignificar tudo, né, só que a corrida não tinha sido ressignificado porque eu tinha apagado isso na minha cabeça. Falei, como eu vou correr com uma perna só? Não existe isso. Então, corrida para mim tinha tirado. Arquitetura, que era um emprego de arquiteto, né? Eu comecei a ressignificar de uma forma assim, como eu trabalho no escritório terceirizado, eu trabalho sempre na parte interna, então eu não tenho muito contato com os clientes. Então eu pensei assim, eu vou trabalhar lá dentro, ninguém vai me ver, eu continuo fazendo o que eu gosto, e é isso, ressignifiquei a arquitetura e continuei trabalhando, dando meu máximo, né? Se destacando. Inclusive a empresa achou que eu ia regredir por conta disso, acharam que eu ia entrar em depressão, que eu ia acabar saindo da empresa. Pelo contrário, eu voltei com mais garra, comecei a fazer projetos melhores, sabe? Até hoje eles falam assim, eu não entendo de onde vem tanta força, sabe? De onde sai essa vontade de fazer melhor cada dia, mesmo, né, com tudo isso aí que aconteceu com você. E aí a corrida tinha ficado apagada, né? Não tinha significado isso. Eu cheguei a pesquisar, na verdade, prótese de corrida, e aí os me desanimaram, falaram assim para mim, não, mas a sua situação atual, se você for correr de muleta, o impacto é muito grande, você vai acabar com outro, e você vai precisar nova cortando mais em cima ainda. Aí eu falei assim, pô, aí o cara desanimou né? O que tá ruim vai ficar pior. E aí falou do valor da prótese também. Falou, não, e uma prótese dessa aí de correr aí é 60 mil. E não é a mesma prótese, tá? Ele falou pra mim, você vai ter que usar uma no dia a dia e pra correr a outra, por conta do impacto, tem que ter um garfo de fibra, um joelho especial. E aí eu fiquei assim, pronto. Não tenho esse dinheiro para correr, né? E ainda corro o risco de lesionar mais o coto e amputar mais para cima ainda. Falei, não. E ainda tem o valor das inscrições das provas, né? Aí, tem 140. Aí foi onde eu desisti de correr, sabe? Não via perspectiva e tal. Aí, quando eu passei pela amputação, tive que fazer uma quimioterapia, pós-quimioterapia, por conta da passagem que eu fiz, não dá para confiar, vamos ter que ter uma pós-quimioterapia. E aí fiz uma pós-quimioterapia em maio, né, finalizei o tratamento na Unicamp. Até então, em maio, estava tudo ok. Tinha 2 nódulos no pulmão, mas eram nódulos benignos. Não tinha nada assim de... O médico falou, não precisa se preocupar, é um nódulo pequenininho. Qualquer pessoa tem, algumas tem no coração, outras tem no pulmão, outras tem no intestino. E aí fiquei tranquilo. Em junho foi onde eu conheci a Lilica, cara. Não sei se você ouviu falar dela. Alegria, amiga, estará com a gente aqui em breve também, que no Correio do Lilica é uma pessoa incrível. Ela é gente boa demais. Ela é um anjo, cara. Não tem como não ser. Ela chegou pra mim, ela me conheceu através dos comentários, porque repercutiu muito. Os caras falaram assim, um jovem, 26 anos, perna amputada, né, americano, acho que era o único caso. E aí ela veio aqui em casa e ela falou assim, soube que você corria antes de amputar e eu quero te levar pras corridas. Aí eu pensei dentro de mim, vai correr como? Tá me tirando, né? Aí você olhou assim, pô, você não vê que tá faltando... Você não tá vendo aqui? Eu vou colocar o rodo no C. Vou dar uma voadora, hein? Eu sempre levei na brincadeira, sabe? Em casa aqui, às vezes assim, eu brinco assim, sabe, tal, e aí a esposa dá risada, aí depois eu fico sério assim e falo assim, mas você tá rindo de um deficiente físico? Aí ela fica assim, meio choque, assim, aí eu vou gostar da risada pra quebrar o gelo, sabe? Porque assim, tem que levar na responsabilidade, né? E aí a Lilica veio e falou assim, não, eu vou te levar num triciclo. Aí eu fiquei com vergonha, cara, eu fiquei, vou correr num triciclo? Como assim, né? Vai ficar todo mundo me olhando e tal. E aí
Tá, aí foi tudo bem e tal, ela fez um vídeo para divulgar a minha campanha da prótese, né, e foi embora. E aí ela ficava mandando mensagem, dia tal vai ter corrida, dia tal vai ter corrida. E eu ficava sempre inventando uma desculpa. Não, hoje não vai dar, não, hoje não tem como, porque eu acabei de fazer quimioterapia, né, a imunidade tá baixa. E aí em junho não teve como, aí de tanto dizer não, eu falei, não, eu vou. Aí foi a primeira corrida, era uma corrida dela, um evento especial dela mesmo, que ela tinha promovido aqui para correr. E esse dia veio um corredor, né, me conduzir de óculos, bonezinho, Que né, honra, hein, cara? Que honra, hein? camisetinha Projeto Propósito, e me conduziu durante a corrida. Eu não sabia quem que era, mas eu fiquei olhando assim o Peraí, não naipe. fala quem que é ainda. Não fala quem que é Eu não ainda. vou falar. Queremos você aqui. Você sabe que é você. E você vê o naipe do caso, esse cara é maratonista, não, mochilinha de hidratação, tudo que o corredor, assim, fala assim, não, tudo que alguém que entra na corrida de rua não imagina que vai ter que embolsar, e quando ele fala, você me falou antes que esse negócio era aí, boné, sapatinho de corredor, né, sabor, Chãozinho. não, isso, carbo, né, teve umas horas Gel. e aí fiquei, nossa, cara, né? Corredor maratonista, né? Mas não sabia quem que era. Aí finalizou a corrida e a Lica veio falar pra mim, né? Quem que era, né? Pode falar o nome dele aí? Eu falo o nome dele. Pode, claro que pode. E o nome dele é Hugo Farias. Eu falei, quem que é Hugo Farias? Ela falou, um corredor, tá correndo todos os dias, 42 quilômetros. Eu falei assim, você tá brincando? Tá tirando. Não, e aí eu olhei pro panfletinho dele, já tava em 200 e pouco, era na metade do ano, né? Sim. Aí eu falei assim, nossa, não é possível. Aí vocês acreditam que aquele dia, cara, nasceu a vontade de novo, sabe? Nasceu reacendeu aquela chama. Nossa, eu preciso voltar, não é possível, cara. Olha o que ele tá fazendo, cara. E não tem como, eu preciso voltar. Só que eu não sabia como voltar, né? Não sabia como. E aí, depois dessa corrida, né? Eu fui lá maratonar o canal dele, conhecer as corridas dele. Fiquei, nossa, que da hora, né? O cara correndo todo dia. E aí, eu comecei a ir mais vezes nessas corridas de triciclo com a Lilica. E aí, nesse tempo, eu conheci, né, o Robinho, Douglas Robinho de Limeira. Ele faz eventos para arrecadar brinquedo para as crianças. Ele também é amputado da perna esquerda, ao contrário da minha. Inclusive, a gente troca Inclusive, tem chinelo. até uma história, né? Que ia falar agora. Eu tava escutando a sua entrevista com o Zara e fala que vocês fazem essas trocas. Vocês compram um par de tênis, mandam de esquerda para ele. Eu tô com um sapato aqui para levar para ele, um tênis da Olympus para levar para ele, e tem acho que uns 2 chinelos aqui também. E ele tem lá para mim também uns tênis lá e umas sapatilhas novinhas, cara. Ele usou tá na caixa. Ele falou assim ainda. Você é tão duro, eu gastei R$ 800 nessa sapatilha e você vai começar a andar de bike sem custo nenhum. Eu vou te dar a sapatilha. E é o mesmo número que o meu. E ele corre de muleta, só que assim, o forte dele é bike, corre de bike demais, e ele anda de bike. E aí ele pega por 5 horas, ele pega uma bike, bota em cima de uma esteira numa praça, e ele fica 5 horas pedalando com o intuito de arrecadar brinquedo para fazer campanha para as crianças. Muito bonito o projeto dele, assim. E aí ele corre de muleta. E aí quando eu vi ele correr de muleta, eu falei, uau, né, eu vou correr de muleta também, né? Se ele consegue, eu consigo. E aí veio uma possibilidade. Falei, não tem dinheiro para comprar uma prótese, mas eu tenho dinheiro para comprar uma muleta. A muleta, se bem que a muleta é comigo, né? de uma corrida. Eu falei, inscrição de uma maratona. Eu falei assim, mas pelo menos já vou ter uma muleta. Aí fui lá, comprei a muleta, né, especial, mais assim, propriedade canadense, né? Eu usava aquela de braço aqui, né? E aí comprei a canadense. E aí falei assim, bora fazer um treininho em casa aqui da passada. Aprendi a passada nos vídeos dele. E aí quando eu aprendi a passada foi onde eu falei com minha esposa. Era em novembro, né, de 2023. Foi a primeira corrida que eu ia fazer de muleta. A gente falou assim, e aí esse dia a gente foi, eu levei, né, como é que fala? Isotônico, levei isotônico, tudo preparado. Falei, nossa, vou fazer 5K. Porque eu pensava assim, eu corria 10 antes da amputação. Então, se eu correr 5, tá ótimo. Né? Aí só, catei lá, cara, cheguei no Cívico, na 250 metros, cara, já correndo, já bateu, já os braços já começou a cansar.
Aquele dia foi frustrante demais. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, não é possível. Não tô acreditando que vai ser assim, né? Mas fui lá, parei 250, corri mais 250, completei um, pelo menos um. Falei, pelo menos um eu tenho que levar para casa, pelo menos um km. Completei um km, voltei desanimado e fiz num pace de 11,4. Falei, nossa, isso aí não dá nem para correr uma maratona de 5, uma corridinha de 5 de rua, né? Uhum. E aí voltei desanimado, sabe? Desanimado demais. E aí, sim, fui outro dia treinar, mas a mesma coisa, sabe? Isso, muita dor. E aí desisti, deixei parado. Na verdade, não desisti, deixei parado. Outra hora eu foco nisso, outra hora, porque eu vi que eu ia ter que, assim, treinar, porque eu não ia ganhar de braço aberto, eu ia ter que treinar. E aí, quando foi em final do ano, na virada do ano, a minha irmã, que sempre vem com essas ideias, né? De novo, a sua irmã, né? Sempre ela veio com o desafio 366, né? Do Sérgio Rocha, né? Corrida no ar. Olha, Herbert, é o seguinte: o Sérgio Rocha lançou um desafio de correr todos os dias, no mínimo 1 km. E como é o mínimo 1 km, e eu sei que você já fez 1 km, mesmo para, tenta fazer. Né? Vamos entrar nessa, né? Porque a minha irmã, ela gosta de competir, mas tem alguém do lado dela para apoiar, assim, dividindo, né? E aí entrei nesse desafio com ela. Aí dia 1 desse ano, 2024, fui lá no aeroporto de Monte Verde, nós tava viajando. Acordamos de manhãzinha, fomos lá nesse aeroporto, elevação de 22 metros, o chão alto, toda, sabe quando o barro ele endurece e ele racha, fica aqueles rachadão assim? A muleta batia assim, dava até uma desestabilizada, sabe? Esse dia aí eu consegui fazer 1 km, mas parando 4 vezes. Corri 250, parei, corri 250. Só que quando eu vi o pace, eu fiquei animado. Deu 9,4. E eu fiquei assim, opa, não, 11. Né? Agora deu 9. Peraí, tá evoluindo. Né? E aí fui no segundo dia, no terceiro, no quarto dia eu já não parava 4 vezes, parava 2. Parava uma só, na verdade, fazia 500 metros, né? E parava, respirava, tomava fôlego e fazia mais 500. E aí no oitavo, nono dia, já não parava mais. E aí foi onde eu falei, nossa, que legal, né? Tipo, já tava no pace de 8, não parava mais. E aí, né, competitividade, amanhã eu vou fazer. Aí fui indo. Hoje, o máximo que eu já consegui foi 6, né? Um pace de 6. E a gente tem, desde lá, corrido todo de 1 km, né? Teve o dia do longão, que o André queria que ele tivesse acompanhou nesses 3 primeiros km, cara. Nossa, quando chega lá, o André tava lá. A Bruna, né, corredora de batom, tava lá. Isso. Nossa, vocês não têm ideia quanto isso dá uma força, sabe? Você vê... o Hugo falou que vai correr comigo, tô muito ansioso por isso. Ele não correu comigo ainda, mas ele falou que vai correr. Dá uma força demais, vocês não têm ideia. Porque é difícil, não é fácil correr de muleta. Nossa, é muito esforço, assim. Porque além do esforço da perna, porque eu tenho que correr e eu tenho que dar um pulinho. Então eu acabo dando o dobro de passada de um corredor comum. Então eu tenho que fazer o dobro de esforço. Então o que um corredor comum gastaria em 5 km, eu gasto como se fosse 10, né? Por conta desse pulo que eu tenho que dar para compensar a inclinação da muleta. E aí, além disso, tem o braço, né? Porque o peso do braço, né? Quando você dá a passada na muleta, você tem que dar esse peso no braço, punho. Então, assim, quando você vê essas pessoas lá, cara, te dando um gás, nossa, é impressionante. E esse dia aí, eu fiz eu já tinha feito 2 km, era o máximo que eu tinha feito. Esse dia eu ia fazer 3. E ele estava lá comigo, né? E aí, a gente foi conversando durante o trajeto. Quando eu vi, eu já tinha corrido 2 km, nem tinha visto que eu corri os 2 km, porque eu tava conversando com eles, né? Eu correndo e falando da história e tal. E aí faltava 1 km, eu falei, nossa, eles estão aqui comigo, né? Quero de longe. Pô, não vou deixar, né, isso aí, né? E fui, pai, completei esses 3 km. Nossa, vocês não têm ideia. Foi alegria, sabe, de ter completado. E aí depois desse dia veio outro longão, que foi o longão dos 4 km que a gente fez ali em Santa Bárbara, com o Daniel Robert. Fez um treinão de samba ali para arrecadar leite para o pai. E aí eu simpatizei com o intuito dele, né, que era arrecadar leite para o pai. E falei, não, vamos para lá. A gente ia fazendo bike hotel, que de americano. Eu falei, não, vamos correr lá, porque assim a gente já tem força lá também, né, na arrecadação. E aí, aquele dia lá, eu fiz 4 km, né? Falando nisso, Laís, não sei se durante isso você ficou na curiosidade assim, será que ele
com alguém, né, monitorando essa evolução dele? Tem. Eu conheci uma pessoa especial, né, o João do Bora Lá, Simões. Quando ele viu correndo no 8º dia já, quando ele viu no 8º dia do desafio, já começou a repercutir. Eu não tinha ideia. Caso você não quiser perguntar isso, eu não tinha ideia que ia repercutir. Isso nem era plano meu, incentivar outras pessoas. Na verdade, eu entrei no desafio por mim mesmo, sabe? Porque, eu falo para todo mundo, né? Por um momento, eu achei que eu nunca mais ia fazer isso. Eu achei que nunca mais ia correr. E quando eu vi que o primeiro dia que eu corri do desafio, que eu completei 1 km, eu falei assim, uau, cara, eu tô conseguindo. Isso não tem preço, né? Eu tô correndo de novo. E aí, quando deu o 8º dia, começou a impactar muita gente, e aí, tipo, impactou o Guilherme da Chelsea, o Guilherme mandou mensagem para mim, e eu falei, nossa, não acredito que chegou lá já, né? Já tinha chegado lá o vídeo meu, e aí ele entrou em contato, deu os parabéns, aí eu vi o quanto isso estava repercutindo, e aí isso deu mais gás ainda, porque eu fiquei assim, uau, além de eu estar fazendo uma coisa que eu gosto, uma coisa com o meu propósito, isso está incentivando muitas outras pessoas, e isso vocês não têm ideia de como faz assim bem pra gente, sabe? E aí, a história, ela chega longe, porque assim, eu te conheci por causa do desafio 366, eu tava nesse desafio, aí no 7º, 8º dia eu senti algumas dores de que eu era esse cara que corria sem assessoria, sem ninguém, sem nada. E aí que eu procurei assessoria e tal, e aí eu já tava conversando com o André, já conheci o André, e aí ele já tinha me falado de você. Falei, cara, eu acho que eu já sigo ele. E aí tal, aí coincidiu quando ele foi lá com você correr lá, ele, cara, vem pra cá dar um dia. Eu falei, mano, não vou conseguir ir, mas, né, filma, faz o vídeo lá e manda pra gente, aí faz a ponte, vamos tentar conversar com ele. E, cara, a tua história, ela tá repercutindo de uma tal forma, não porque você quer se expor, mas porque existe um propósito em cima disso. A gente entende que a tua vontade de competir, na verdade, não é competir a corrida, é competir pela vida. Como e você não tem noção, cara, do quanto a tua história ela tá motivando muita gente. E foi essa a razão que a gente quis trazer aqui, a gente quis conhecer o Elbert Pessoa, porque a gente sabe que além de toda essa situação difícil que você tem passado nesses últimos dias, porque não é uma situação fácil, você é um cara jovem, você é um homem forte, você é um homem que tem uma fé incrível, você com o seu jeito simples consegue conquistar as pessoas, você é um cara que se comunica bem independente das suas dificuldades, você é um cara que tá ali para vencer. Então, essa tua força de vontade, além de contagiar quem tá do seu lado, Deus de alguma forma tá movendo as coisas para que a tua história chegue a mais pessoas e que essas pessoas de alguma forma encontrem uma motivação para continuar. Porque a gente sabe a luta de cada um. Cada um tem a sua luta pessoal. Eu tenho a minha, a Laís tem a dela, você tem a sua. Cada um tem as suas dificuldades. E às vezes a gente desiste por tão pouco. E ouvindo a tua história, te conhecendo o Elbert Pessoa um pouco melhor agora, mais do que eu consegui conhecer pelo Instagram, mais do que eu consegui conhecer vendo as tuas participações em outros programas. Cara, você não tem noção da lição de vida que você entrega. E a gente tem um monte de história para poder contar aqui, para poder compartilhar com o pessoal. Aproveitando que você está nesse projeto, que você está no 360, no 366, para você correr 1 quilômetro todo dia. Eu queria que você, se der, comenta um pouco como é que tá esse seu processo de reeducação do esporte, porque você precisou aprender a correr de novo, aí entra novamente o processo de fortalecimento, processo de alimentação, que a gente já sabe que você está tendo um acompanhamento de tudo isso. Comenta um pouco como é que tá essa parte, porque eu já quero também, um dos motivos de você estar aqui, além de te conhecer como pessoa, conhecer o atleta, conhecer o profissional, conhecer o marido da Jéssica, que é um cara incrível. A gente sabe que você está nessa luta também para prótese, então a gente está aqui também para, de alguma forma, chamar você que está escutando, você que está ouvindo, a entrar nessa luta com a gente, né? Para que a gente vê o Elbert daqui a pouco tempo conseguiu, galera, conseguiu o valor, tô aqui com a minha prótese, deu certo, e agora a gente vai continuar correndo porque a nossa missão ela continua. Como é que é o teu processo hoje de fortalecimento, esse teu processo de treinamento hoje? Como é que você tá fazendo, cara? Vamos lá. Primeiro do desafio, que quando um corredor de rua topa um desafio, tem a questão da disciplina, né? Foi uma das primeiras coisas que eu tive que
aprender, e olha que eu sou difícil com disciplina, cara, é muito difícil. Porque assim, como eu trabalho agora home office por conta da deficiência, meus horários são muito flexíveis. Então, assim, quando eu acordo tarde, eu acabo trabalhando, Até tarde. então, à noite, né? E o que acontece? Quando eu quiser casar, né, o esporte, esse desafio com os horários, que começou a dar os transtornos no começo, porque eu precisava cumprir o desafio, ao mesmo tempo eu precisava trabalhar e eu não sabia o que fazer primeiro, e aí começou assim, a até começar a dar ansiedade, porque eu queria correr, mas eu também queria trabalhar, e aí eu não sabia o que fazer primeiro, e começou a virar uma bagunça, porque eu corria nos horários diferentes, né, uma hora eu corria à tarde, uma hora eu corria de manhã, e aí não me alimentava direito, porque o tempo que eu estava lá correndo, que eu perdi do trabalho, depois eu queria compensar no trabalho. E aí, quando enganchando aí no João, que eu conheci o João veio e falou: olha, eu tô vendo que você tá no desafio e eu tô preocupado que você tá fortalecendo, como que tá isso? Você tá no academia, tá? E aí, eu falei: olha, faz tempo que eu não faço academia e tal. E ele entrou com essa parceria, falou: vou te ajudar e vamos ajustar isso aí. Porque ele foi preocupado por conta dos esforços do braço, porque normalmente o corredor fortalece só as pernas, né? E aí como é que fica o impacto do braço, o impacto do ombro? E como ele é professor de educação física também, ele tinha essa noção de como fortalecer nos membros superiores, né? E foi onde eu comecei a fortalecer. Então, eu passei a ter que frequentar essas assessorias. Então, acordar às 5 da manhã, ir lá na assessoria, ajustar os meus horários. Então, a gente corre agora às 6 horas da tarde. Então, tive que entrar nessa disciplina, começar a levar mais a sério a refeição. Por quê? Eu corria 1 km, parece que não, mas no outro dia já acordava com fome, com tontura. Então, eu precisei ajustar a alimentação, começar a comer mais, porque eu comia bem pouquinho para voltar a trabalhar. Então, eu comecei, não, parar, tem que comer, refeição, horário de refeição. Então foi difícil, porque eu não era uma pessoa disciplinada, mas eu estava disposto. Então isso ajudou, né, a ajustar muita coisa. E ainda tem muita coisa para ajustar, muita coisa ainda que o João ainda vem cobrando para me ajustar, mas a gente fala, não adianta assim a gente querer da noite pro dia, né? Igual se tiver um corredor aí que você está começando agora, não queira entrar nessa vibe de eu vou correr 10 km, 15 km da noite pro dia. Não, tudo é treino, é constância. E não tem preço que paga assim, não tem sensação que paga quando você cumpre disciplinado, porque você realiza aquilo sem lesão, né, sem causar danos à sua saúde e fortalecido. Ou seja, você vai fazer aquele. Se você chegou nos 10K, né, regrado, né, na disciplina, qualquer dia da tua vida, dali para frente, você vai correr dos 10K tranquilo. Você não vai precisar se matar no outro dia para fazer 10K de novo. Você vai fazer com mais facilidade, que é hoje igual a corrida. Eu faço 1K com facilidade, né? Tipo assim, a pessoa fala, nossa, ele tá voando, menina. Porque você faz com facilidade. Mas por quê? Porque você precisa treinar, ter paciência, né? Ter disciplina. Então isso é importante, isso é fortalecer. E agora vamos lá, que você falou da campanha, né? Então, assim, hoje eu faço uma campanha e na ideia do desafio não era envolver a campanha, então, igual eu falei, eu entrei para desafiar a mim mesmo, né? Então, eu entrei porque eu queria vencer a minha deficiência. Era um desafio pessoal. É um desafio pessoal, só que o pessoal falou assim, tá repercutindo muito e você poderia, né, usar essa repercussão para conseguir sua prótese também, porque a minha prótese tinha parado, né? Tinha parado no coração, acho que estava 8 mil. E aí eu precisava construir essa prótese. Então, assim, para quem não conhece muito a prótese, né, e é um mundo muito novo, inclusive eu caí do cavalo quando eu conheci esse mundo, porque eu achava que uma prótese era 5 mil, quando eu fui conhecer o valor e o grau da amputação, né, foi onde eu falei assim, nossa, o médico podia ter cortado mais embaixo. A minha prótese, assim, é uma prótese muito grande, 3 articulações, então é pé, joelho e o fêmur, né? Então, no caso, o quadril, então tem uma articulação do quadril. E quando eu fui ver o preço, eu caí do cavalo. Porque, assim, existe umas próteses hoje no SUS que elas são mais rígidas. Tem uma prótese que só serve mesmo para você se escorar e andar dentro de casa. Você não consegue descer a escada, você não consegue ir para academia, você não consegue, é só casa. É mais uma pessoa idosa, assim, que precisa de um apoio em casa. Então, e uma prótese dessa é 60 mil, 70 mil, uma prótese mais ou menos, né? É muito alto o valor, já uma prótese básica.
E então eu falei assim, não, eu preciso de uma prótese para me trabalhar, porque eu preciso, no caso, o meu intuito na arquitetura não é só ficar dentro do escritório, eu preciso ir para a obra, eu preciso atender cliente, e assim, eu sou acostumado com uma deficiência, mas as pessoas não são, né? Então, por mais que eu queira levar na esportividade, brinco ali, as pessoas não conseguem, sabe, reagir diante da Não deficiência. sabe como lidar, né? Fica sem palavra, fica mudo, algumas pessoas ficam assim, sabe, com os olhos estatalados assim, sabe, olhando, então assim, eu falei, o que eu preciso para esse gelo? E não tem como se não for uma prótese, porque a prótese, você bota uma calça, ele fica disfarçado. A pessoa até fica curiosa para querer saber o que que é, mas como ela não tem grau, ela não vai se chocar tanto. E aí eu fui atrás dessa prótese, porque assim, é uma prótese que precisa subir rampa, descer rampa, subir escada, descer escada. Aí eu caí do cavalo, né? Porque quando eu vi o preço, né? A Ortoboc deu uma estimativa aí de 140 mil. 140 mil, eu falei, nossa, é surreal nesse valor. Inclusive, até hoje, muita gente questiona no comentário, falando, nossa, mas esse valor tá muito alto. Aí você vai explicar tudo. Então, o que a gente tá vendo agora eu vou na Ortoboc no próximo dia, pegar um orçamento, tirar uma foto e anexar na vaquinha, porque muita gente ainda não fica receosa de ajudar, porque não conhece esse mundo das próteses, não sabe o valor que é, a função, igual eu citei para você a diferença, né, de uma prótese de 60 com uma prótese de 140. Então, assim, hoje o meu sonho é conquistar essa prótese, né? Muita gente até perguntou, mas você vai conseguir correr? Não. Infelizmente, essa prótese, felizmente, em termos de corrida, não. Porque ela não é uma prótese para correr. Se eu for conquistar uma prótese para correr, aí eu teria que arrecadar 2 valores, né? Então, já começa a mais. Tá? Então, o meu intuito hoje é arrecadar essa prótese para mim ter uma vida com menos dificuldade. Para mim subir uma escada mais fácil, descer uma escada mais fácil, ir no shopping, se divertir com a família, sem todo mundo ficar te olhando. Porque hoje, você vai no shopping, você para a criançada. As criançadas é insuportável e elas não têm filtro. Então, lá do outro lado do shopping, elas falam assim, ô pai, ó um homem sem perna lá, pai. E aí, Situação. cara, olha. Então, assim, tem dia que você tá assim, de boa, de paz, e você leva na esportividade. Que incomoda. Mas tem dia que você quer se esconder, cara. Você não quer público, você não quer ninguém te olhando. E são esses dias que dificultam. É esse dia que você fala assim, nossa, se eu tivesse uma prótese. Então, assim, esse é o meu sonho hoje, conquistar essa prótese, né? Então, a gente está usando o desafio para alcançar mais pessoas no intuito também de conquistar essa prótese, né? E essa é a nossa vontade. Agora, de corrida, né? Quem sabe, né? Quem sabe a gente consegue aí, né? Conquistar. Porque, eu não sei se você ia perguntar isso, eu tenho que tentar e aumentar, igual você viu fazendo longão, né? Uhum. O meu intuito é correr uma meia maratona, e se eu aumentar a meia maratona, é ir para uma maratona inteira, não uma maratona completa, 22 quilômetros. E depois disso, eu vou fazer igual a Laís, eu vou querer melhorar o pace, né? Exatamente. Quem não quer, né? Quem não quer, né? Qual corredor que não quer ir para uma meia, depois para uma maratona e não quer fazer o pace de 3? Quem não, né? Exato. Isso é possível, assim, eu já tentei com a muleta aumentar o pace, não dá. Por quê? Começa a ficar muito, a velocidade começa a aumentar e o impacto é maior e corre o risco de você cair. Então não dá, né, para mim chegar num pace maior com a muleta. Só que tem um atleta aí que eu conheci nos Estados Unidos, no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos tem, que ele corre, cara, desarticulado do quadril, muleta de fibra, né, de pé de fibra, e quando eu vi aquilo lá, aquela fala do médico que é possível já se apagou e já nasceu o desejo, falando, cara, se eu conquistar uma prótese dessa, eu vou fazer um pace menor. Isso é um projeto, mas não hoje, é um projeto, assim, para futuro, né, um projeto futuro. Hoje o meu intuito é essa prótese aí minha do dia a dia, né, para ajudar na limitação, né, então... Show de bola. É bom saber deixar claro essa parte, que às vezes o pessoal pensa, mas o cara quer uma prótese para poder correr. Não, a prótese é para uso pessoal, é para uso para o trabalho, é para uso para o conforto dele com a família. Então é uma causa justa, né? Então o link da vaquinha tá aqui na descrição do vídeo, tá? Para você poder ajudar. A gente vai estar sempre trazendo essa informação, vai estar sempre lembrando dessa tua missão aqui no Corrida On Demand.
Então a gente não tem muito, mas o que a gente tem, a gente quer compartilhar. Então eu queria pedir para você que está escutando, para você que está ouvindo até agora essa conversa, para você que está assistindo no YouTube, na descrição desse programa tem um link aqui da vaquinha. Vamos ajudar. Ele precisa levantar o valor aí de 148 mil. Essa história já me conquistou de uma tal forma, cara, que não tem... o recurso que a gente tiver aqui à nossa disposição para poder te ajudar, cara, pela tua lição de vida, pela tua motivação, que a gente conseguir motivar, cara, para ver você com essa prótese, para que você consiga trabalhar, para que você consiga ter o teu conforto de vida. Não é o mesmo conforto de uma perna, a gente sabe disso, mas a gente entendeu que é um conforto para você que está escutando e assistindo aí. Você pode, vamos colaborar, vamos ajudar. A meta dele é bater 148 mil, certo? Com a vaquinha. Então, esse é o valor que está arrecadado pela vaquinha. Então, a gente vai estar sempre batendo aqui. A gente só vai parar de falar quando o Elbert conseguir essa prótese. A gente vai estar trazendo você aqui mais vezes para a gente estar sempre trocando essa ideia, compartilhando muitas histórias que não... E com certeza não foi pro ar no podcast, mas que a gente se divertiu pra caramba aqui. Eu quero te trazer mais vezes para a gente trocar essa ideia, levar você nas lives, para que a gente consiga te ajudar de alguma forma aí a conquistar essa prótese e retribuir de alguma forma essa lição de motivação, essa lição de vida que você tá deixando pra gente aqui hoje. Laís, eu sei que você deve ter um monte de coisa para comentar aí, já encheu os olhos de lágrimas. Eu já chorei. O que eu queria dizer é que muito obrigada. Eu falo assim, realmente Deus, ele tem um propósito. E eu acho que isso tinha que acontecer. Vou falar porque foi um choque para mim agora, porque 2 vezes na corrida eu pensei em desistir, por motivos que não compensa nem falar. Eu escutei você falar, eu já tô, gaguejando aqui, porque, que garra. Você é um exemplo de vida, um exemplo de pessoa, e você mostra pra gente que os problemas diários que a gente tem não é nada. Você faz a gente pensar isso. Eu pensei isso agora, por isso que eu comecei a chorar. Porque às vezes a gente vê dificuldade nas coisas tão pequenas, a gente reclama, a gente fala que não vai conseguir, a gente tá com dor de cabeça e não quer treinar, e você, desculpa o termo, mas com uma perna, você tem o desejo de correr, você tem o sonho de fazer uma maratona. Você tá me entendendo? Então, assim, o que eu quero dizer para você é que o que Deus fez na sua vida é porque Ele quer atingir outras, de pessoas que às vezes tá ali parado, entendeu? E não tem vontade de viver por nada. Tem gente que tenta tirar a vida, entendeu? E você luta pela vida. Então, o que eu quero dizer para você, do que eu refleti hoje, é muito obrigada pelo seu exemplo, pela sua superação, pela sua garra. Porque eu não tenho nem palavras para dizer. É coisa assim que, como? E eu falo assim, realmente Deus, ele faz tudo certo. Tinha que acontecer, tinha que ser desse jeito. Porque o seu testemunho vai salvar muita gente. E até através desse podcast aí, você que está ouvindo aí, às vezes você está parado, você está fazendo a mesma pergunta que eu não tenho problema. Nós não temos problema, entendeu? Então, parabéns pela sua dedicação ao esporte, pela sua dedicação à vida. Você tem amor à vida. E tem muita gente que não tem. Não tenho nem palavras para dizer. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Assim, um conselho que eu deixo para vocês é assim, igual você falou, né? Às vezes a gente fala assim, do que eu vou reclamar, né? É claro que a gente, né, pode sim se fazer, às vezes, na vida essas comparações, mas cada um tem uma luta, né? Cada um tem uma luta e a luta não se mede, porque a minha dificuldade pode ser grande para mim, mas ela não pode ser medida com a de cada um de vocês, porque cada um de vocês tem uma história, uma guerra diferente, uma luta diferente e um pensamento diferente. Então, uma luta sua nunca vai se comparar a uma luta minha, independente do grau de dificuldade ou não, tipo assim, visível ou não. Para você vai ser uma luta, né? Para o Thiago vai ser sempre. Mas o conselho que eu deixo hoje aqui para qualquer corredor que esteja assistindo nunca compete, nunca faça uma competição ou nunca leve a vida competitiva com outras pessoas, porque esse é um grande problema, porque quando compete com pessoas, a gente sempre vai se frustrar, porque a vida da outra pessoa é diferente, a história da pessoa é diferente, as dificuldades dela é diferente. Compete consigo mesmo, sim, faça por você. Se você começar a competir com você mesmo, você vai ver que as coisas vão mudar, porque
se eu for olhar para trás hoje, para o Elbert lá de trás, que correu 10 quilômetros, e comparar com o Elbert hoje, que correu 4 de muleta, eu falo assim, cara, surreal, você deu de 10-0 naquele cara lá, entendeu? Então, assim, se você usar sempre isso de competição, competir com o seu eu de ontem, você nunca vai se frustrar, nunca vai se frustrar. Então, esse é o conselho que eu dou. Você entrou aí nessa corrida, mas é um K só, não vou postar não porque eu tô com vergonha. Cara, posta, cara. É você tá vencendo você mesmo. Posta, tem que postar mesmo. Você fez, você completou, é isso, é seu mérito. O Entendeu? mérito a corrida ela ensina isso, né, Albert? A corrida ensina isso, porque é a frase, tem algumas frases de corredor que a gente fala assim, que não importa se você corre, eu vi até isso hoje, eu tava indo no mercado hoje, passei por um cara correndo na rua aqui em Ferraz de Vasconcelos, o cara tava treinando na rua, a camiseta dele tava escrita assim, lento ou rápido, 1 quilômetro é sempre 1 quilômetro. Então, cada um tem a sua dificuldade em concluir 1 quilômetro, né? E isso que você falou de você, a sua competição tem que ser com você mesmo, e é isso. Então, você que está escutando, você que está ouvindo, se você não conseguir vencer a tua mente, vencer os teus limites físicos, você não vai chegar a lugar nenhum. Pode ter certeza, quem te critica, quem fala alguma coisa para você, não faz a metade do que você faz. A corrida ela é um esporte coletivo, mas também é um esporte individual. Eu tenho as minhas lutas, as minhas lágrimas quando eu derramo a cada pórtico de chegada que eu cruzo. Eu tenho as minhas razões, a Laís tem as dela, o André tem as dele, o Elbert tem as dele para poder concluir a cada quilômetro, cada um tem a sua. O choro, aquela lágrima que a gente tem quando a gente conquista 1 quilômetro, é algo único. Então, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade de fazer qualquer coisa, faça, mas faça por você. Porque é você que sente as dores de todo o trajeto, mas é você também que sente o sabor da conquista, a vitória, aquela sensação. É você, o gosto de vitória que eu sinto, o Albert vai sentir, e vice-versa. Então vai pra cima, conquista, sabe? Deus vai te ajudar, vai te abençoar, vai com que você consiga superar os seus próprios limites. E aí você vai conseguir poder entender um pouco, talvez de onde, aí eu também passo a entender um pouco mais, talvez, ou tentar entender, talvez, da onde o Albert tira tanta força para vencer os limites dele, que eu não tenho a menor ideia de como mas talvez de alguma forma processar isso melhor aqui dentro da minha cabeça e falar assim, Thiago, você é capaz de vencer os próprios, vença a si mesmo, né, Albert? Vença a si mesmo. Acho que isso é um dos pontos que a gente tira daqui hoje, né? E a corrida, ela tem sido ótima para mim em tudo, né? Então, assim, até para uma pessoa que passa por um processo, né, de saúde, de deficiência, ela entrar no mundo do esporte pode ser uma das melhores escolhas para ela. Não tem terapia melhor, cara, para fazer isso. Não tem. Terapia é muito louco. Eu fiz os 1 km na semana de quimioterapia e eu achei assim, que quimioterapia quebra o corpo, desanima de geral, assim, primeiro que já desmotiva você psicologicamente de você estar lá naquele hospital fazendo a quimioterapia e você pensar assim, pô, tá todo mundo lá fora, vivendo a vida, todo mundo saudável, você tá aqui, né, se medicando, tomando remédio, você poderia estar lá, né, naquela vida. E aí você sai do hospital, você sai desanimado. Sim. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer o desafio mesmo assim. Eu saía para correr, voltava diferente, ficar, caraca, fiz 1 km mesmo fazendo quimioterapia. E aí, assim, às vezes a mente fica assim, debilitada, né? Mas eu voltava, por exemplo, quando a quimio que eu fiz antes do desafio, que foi no ano passado, eu chegava, né, mal psicologicamente, eu ia deitar, ficava malzão, o corpo todo desanimado, aí eu ia pro dia seguinte de terapia mais debilitado ainda, e aí acumulando, chegava na sexta-feira insuportável. Quando eu fiz esse ano, eu corri primeiro dia, vocês não têm ideia, eu voltei assim com a energia lá em cima, nossa, psicologicamente, assim, não dá para trabalhar, assim, é difícil trabalhar, porque assim, meu trabalho é psicológico, então tem que estar com a mente. E a arquitetura, você levanta o 3D da casa inteira na cabeça e tudo na cabeça ali a milhão, tijolo, cimento, ferro, elétrica, hidráulica, e não dá, isso daí não dá. Mas correr eu conseguia correr. E aí eu voltava tão cansado, exausto da corrida, eu dormia tão bem que eu acordava no outro dia com uma energia, um gás para ir para quimioterapia que eu não sabia de onde vinha, mas era corrida, era o esporte. E aí teve gente até que veio nos comentários criticar, cuidado, né, não sei se leve. Aqui, mas eu falei, para, cara, se você tivesse no meu colo sabendo o que é isso, aí você ia falar, né, mas não.
Então eu falo assim, cara, a corrida é melhor, é boa em tudo, cara, é tudo. Tipo, o que você aprende na corrida não tem coisa que paga. Igual o dia dos 3K, que eu tava completando os 4, o psicológico ali, o corpo, você trabalhando com a mente, o corpo querendo parar, e você, não, peraí, só falta um, eu já corri 3. Isso ajuda, assim, em todas as áreas da vida. Em todas, até quando você tá no seu trabalho, e aquilo, e, tipo assim, você tá desanimado com alguma coisa ali no trabalho, e você lembra, assim, daquele 1 km que faltava pra você completar, e seu psicológico, você brigando, você fala assim, pô, isso aqui não é nada, cara. Eu vou fazer aqui logo, pô, entendeu? É bem assim mesmo, cara. É bem assim mesmo. Só quem corre com gosto mesmo sabe que eu tô Sabe o que é. É isso aí. A gente fala assim, nunca comece a correr, porque o dia que você começar a correr, você não quer parar mais. Nunca mais. Mas é isso. Herbert, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição. Para quem tá acompanhando esse programa, é óbvio, né, que ele sofreu edição. Foi um bate-papo aí de mais de 2 horas, quase 3 horas de conversa. Fora o primeiro bloco que você vai Fora o primeiro bloco, que a gente teve que cortar o bloco na metade por causa de plataformas, enfim. Cara, obrigado por você ter topado essa conversa, né? Que Deus te abençoe aí nessa tua caminhada. Obrigado por ter se exposto dessa forma, de ter permitido que a gente conhecesse um pouquinho mais. Agradece a Jéssica aí também pela mulher de Deus que ela é, por essa guerreira que ela é do seu lado aí. Deus abençoe vocês aí. Eu vou deixar a Laís também deixar as suas palavras finais aí para você. Olha, o que eu posso dizer é isso também, Albert, obrigada. Como eu já falei anteriormente, obrigada pelo seu exemplo. Você é um exemplo de vida e, então, assim, a gente só tem a agradecer e se inspirar. Você é uma inspiração no esporte, né? Uma inspiração como pessoa, que nem você contou toda a sua vida pra gente. Você leva a vida com muita leveza, né? E eu acho que isso é muito importante, com muita alegria, com muito sorriso no rosto. Então, assim, parabéns por tudo e que você possa concretizar todos os seus sonhos. E que sonhe mesmo, eu acho que sonhar é algo maravilhoso e que você possa, sabe, crescer e mais uma vez, eu tô extasiada aqui nessa conversa, então pode ver no meu rosto e muito obrigada porque você hoje mudou 5% da Laís, porque eu saio desse podcast diferente, você pode ter certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, Laís. Isso. Fica à vontade, Herbert, para você dar as suas palavras finais aí para essa primeira gravação, que a gente vai fazer outras, com certeza. Então fica aí, meu jovem, mais uma vez o espaço está aberto para você dar o seu recado final aí, recado final neste programa, né? Óbvio. Correto, vai ter outros. Vamos lá, Thiago, obrigado pelo convite, tá? Eu amei conhecer você, amei conhecer o seu trabalho, o que você está fazendo, né? Isso aí também não tem preço que paga, né? Você vai levar a história de muitas pessoas aí para frente, né? Para outras pessoas, alcançar muita pessoa. E, cara, vocês não têm ideia, assim, a alegria que eu senti aqui com vocês, né? E assim, já dei outras entrevistas e não foi tão legal quanto dá para ver que tá no caminho certo. É isso daí. Laís, também, muito obrigado aí por estar no programa. O André não ficou, mas o André, já conversei com ele pessoalmente, gosto muito dele, já fiz amizade assim com ele, comparável. E, pessoal, que tá assistindo aí, fica aí a minha história, então espero que, né, venha motivar vocês, né, venha acender aí alguma chama apagada, algum sonho apagado, que é igual o Mário Cortez fala, muito curta para ser vivida pequena. Então pensa grande, sonha, faça, vai atrás, né, e fica aí, né, meu abraço para todos vocês, né, beijo no coração, que Deus abençoe todos vocês e que vocês venham aí conseguir concretizar os sonhos de vocês. Amém. Para que só justificar, o André, ele teve um problema não, ele teve um compromisso de família, ele já tinha avisado a gente que ele ia precisar sair de uma parte, tá, mas ele fez um esforço danado para estar aqui. Então, mais uma vez, só justificando a ausência do André aqui, mas é isso, tamo junto. Para quem tá acompanhando a gente aqui, então, muito obrigado, espera a gente aí no próximo podcast aqui do Corredor Demente, tamo junto, lembrando que quarta-feira tem live às 8h08, 8h05 a live já tá no ar, 8h08 a gente tá conectado aqui, abrindo a live pra gente trocar essa ideia, tá bom? Então, bora lá, Deus abençoe e até o próximo Corredor Demente. Valeu, galera, tchau!
isso aí, senhoras e senhores. O que você achou dessa conversa? O que você achou da história do Elbert? Eu quero te convidar, a você que pode, você que tem condições aí, de clicar nesse link que tá aqui na descrição do programa, para que você possa colaborar com o Elbert. Todos os links que ele falou, do Instagram, da vaquinha, para você poder ajudar ele a adquirir essa prótese, tá aqui na descrição do programa. E eu espero que você também ajude. E eu tenho certeza que em breve a gente vai voltar aqui com o Elbert para ele poder contar um pouco mais de como tem sido essa sua luta contra o câncer e tal, vencendo as quimioterapias, e também de contar também nessa parte dele ter conquistado a prótese dele, tá bom? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário no Spotify, no Spreaker, vai lá no nosso Instagram também, deixe seu comentário lá, manda mensagem no direct, comenta no YouTube se você assistiu por lá também, tá bom? O seu comentário é muito importante pra nós. Segue lá no Instagram, @CorredoDemente, segue o Elbert também, o link do Instagram dele tá aqui na descrição. Segue o André, segue a Laís, tamo junto, vamos que vamos, a gente se vê na quarta-feira ou na próxima sexta-feira, eu não sei quando você tá escutando, mas a gente se encontra lá no canal no YouTube e aqui no podcast, tá bom? Um grande abraço, valeu, tchau! Yeah.